Vamos lá. Pessoal, peço desculpas a todos, houve um problema técnico aqui, mas a gente já está retomando a nossa conversa. Felipe, faz o seguinte, explica pra gente o que é lucro cessante para o motorista de aplicativo, ele que trabalha com o carro, que exerce essa atividade. Nós estávamos conversando agora há pouco sobre o seu acidente. Sim. E você teve que parar o carro. E a seguradora realmente pagou os danos do veículo e pagou o lucro cessante seu. Explica para o motorista de aplicativo o que é lucro cessante. Nessa época que aconteceu, o carro teve que ficar parado para efetuar o reparo. E o lucro cessante a palavra em si, ela meio que praticamente auto-explica, que é o quê? O cessar, né? O cessante é cessar do lucro. Ou seja, você deixar de lucrar, de sobrar aquele dinheiro todos os dias que você sempre lucrava. Então, quando você deixa de lucrar, você tem o prejuízo do não lucro por ficar parado porque o carro está arrumando, ou porque você ficou doente, ou porque você se acidentou. E o causador desse problema, ele deve pagar para você. Deve pagar esse prejuízo. E aí tem várias etapas, né? Ou então, se você contratou um seguro específico, também há essa possibilidade do seguro. E o seguro, quando você contrata, é basicamente para terceirizar essa responsabilidade. Porque quando você para porque você ficou doente, você mesmo não tem como se pagar o seu lucro cessante, exceto se você se programou. Mas se você tem um seguro, você consegue pedir para esse seguro pagar desde que esteja na cobertura. Quando é um terceiro que bateu em você e ele tem esse seguro, o seguro pode pagar. Mas mesmo que ele não tenha esse seguro, é dever de quem causou o acidente te pagar. Entendi. Eu sempre falo isso para as pessoas. A pessoa fala, mas a pessoa que bateu no meu carro não tem essa cobertura no seguro dele. Não tem, mas você tem direito. Você continua tendo o direito do reembolso dos seus dias parados, mesmo que a outra pessoa não tenha o seguro. É lógico que vai ser muito mais difícil, porque você vai ter que, se ela não pagar amigavelmente, você vai ter que acionar a justiça, e aí pode ser que demore um pouco. Talvez um pequenas causas, ou até mesmo uma justiça direta mesmo. Mas é dever dela pagar pelo lucro cessante, que é o tempo que você ficou cessado e impossibilitado de trabalhar por motivo de acidente do carro, dano no carro, ou até mesmo dano corporal, ou os dois. Dano pessoal, né? Legal, muito bom. Eu quero primeiro começar aqui com vocês hoje, né? Eu quero estar deixando 2 abraços aqui hoje pela manhã. Eu fui ontem fazendo algumas manutenções no meu carro, tudo. Estive lá com o Elias no LED Piracicaba. Quero mandar um abraço para o Elias, tá? Um local muito bacana, onde se você tem algum problema com LEDs do seu carro, o Elias é o cara certo aqui em Piracicaba para você estar conversando com ele. Um ótimo atendimento, bons materiais e um ótimo trabalho. Então, um abraço para o Elias da LED Piracicaba. E também um abraço para o Eudes, lá do Escapamentos Pauliceia. Escapamentos Pauliceia, há muitos anos já atende aqui os pessoal de Piracicaba também. E você, motorista, que precisa de alguma coisa sobre o escapamento do seu carro, só ir lá na Pauliceia Escapamentos. Legal. Vamos aproveitar que você já mandou um abraço para os seus amigos aí. Vamos para os nossos patrocinadores? Sim, vamos já lá? para os patrocinadores nossos hoje. Muito bacana. Vamos ver quem vai ser o primeiro. Quem vai ser o primeiro patrocinador? Piragô. Piragô. Piragô, Felipe, é um aplicativo de mobilidade urbana da cidade. E esse aplicativo foi feito pelo motorista de aplicativo. Por motorista de aplicativo. É um grande amigo meu de infância, inclusive. Cara, super bacana. Ele trabalha com empresas também, ó. As empresas chamam o aplicativo dele e nós motoristas que trabalhamos com ele, a gente vai atender. Piragô, o aplicativo de transporte de passageiro de Piracicaba. E ele também é uma plataforma que auxilia ONGs também, auxilia bastante pessoas aí que necessitam, então tem bastante atendimento que a gente fala que é voluntário para estar auxiliando as pessoas. Você, motorista de aplicativo, que não conhece a plataforma de mobilidade urbana, a Piragô, que é da sua cidade aqui de Piracicaba, você está perdendo dinheiro. Entra lá, baixa o aplicativo na sua plataforma, na sua loja de aplicativos, se cadastre, fale conosco lá, entra lá no Fale Conosco, já fala, já mandei toda a documentação, ele te responde de imediato e já libera você para trabalhar. O KM é muito bom, é rentável e a segurança é topzera, cara.
foto do passageiro, o quanto que o passageiro vai pagar, o quanto você vai ganhar, a saída, o local de embarque e desembarque, tudo tranquilinho, porque, assim, tudo transparente. Esse aplicativo, como ele foi feito por um motorista, ele já sabe o que o motorista precisa, o que ele necessita. Então, assim, hoje a gente tem lá a saída de R$2 o km, o mínimo de R$10 a corrida, muita segurança, fotografia do passageiro, documentação. Então é feita por um motorista. Então ele já sabe o que o motorista precisa. Então, se você quer tentar conhecer algo diferente dessas plataformas que já existem para conseguir ganhar mais dinheiro, com mais qualidade de segurança, conheça Piragô. Piragô, a plataforma de mobilidade urbana de Piracicaba. Piracicaba. Qual outro? Essa daqui. Estudar e morar em Portugal. É estudar e morar em Portugal. Essa é a sua chance de estudar e morar em Portugal. Você, estudante que fez o Enem, os últimos 3 Enems, e sua nota foi legal, procure essa empresa, oneupassessoria.com. O que acontece? O que essa empresa faz para você, aluno? Pega a sua nota do Enem, você fala assim, você liga lá e fala assim, ó, eu quero estudar em Portugal, quero fazer faculdade de Direito, ou faculdade de Odontologia, ou faculdade de Administração, qualquer faculdade. Você liga lá e fala assim, olha, minha nota do Enem é essa, e eu veja uma universidade para mim aí. Eles fazem um levantamento e apresenta para você, olha, a sua nota do Enem é ótima para você entrar nessa universidade, então escolha. Bacana. Aí o aluno vai lá e escolhe qual é a universidade que ele quer. E ele faz todo esse processo de graça. Esse levantamento de universidade que o aluno quer estudar, ele faz isso de graça. Aí, quando ele escolher a universidade, aí sim, fala, ó, eu quero entrar naquela universidade, naquela cidade. Vocês fazem isso para mim? Eles fazem. Aí começa tudo. o processo de desenvolvimento. Começa o processo de desenvolvimento. Legal. E você que não é estudante e quer morar em Portugal, eles também te ajudam. Com visto de procura de trabalho. Eles preparam toda a documentação para você, monta o seu currículo no modelo europeu, né? E te encaminha para lá para morar. Acho que eu vou ligar para lá, vou ver se tem vaga para trabalhar de Uber lá em Portugal. Lá é diferente. Lá precisa abrir uma empresa, aquela coisa toda. Sim. oneupassessoria.com. Agora chegou a parte que eu mais gosto. Rapaz. Tempero da hora. Val, um abraço. Patusa também, um abraço. Leandro, meu amigo, daqui a pouco a gente estamos aí para dar trabalho para você. Eu falo assim que é nosso restaurante, já estamos posse do lugar já. Cara, Felipe, imagina um local maravilhoso, um lugar tempero da hora, uma comida com forno a lenha, uma comida deliciosa. Pensa num local onde você vai. Hoje nós temos um cardápio variado bacana pra caramba. Hoje nós vamos ter feijoada. Feijoada? Hoje tem feijoada. E aqui na cidade tá um tempinho meio friozinho, né? Tem um friozinho também, bom tá? pra comer feijoada. Tem muitas variedades de comida lá hoje, cara. Muitas variedades. Ele chegou até a passar um cardápio pra mim. Eu vou me alongar aqui e vou buscar aqui o cardápio que ele mandou pra mim. Ó, hoje, ó. Nós temos lá guisado bovino, frango grelhado, feijoada, peixe empanado, arroz, feijão e salada, e as guarnições couve refogada, pastelzinho de queijo, refogado de abobrinha, farofa da casa e aquele carinho e o amor que todo mundo tem para dar pra gente lá. Rapaz. E você que é motorista, que tá na rua, não consegue ir até o local para almoçar lá, você pode ligar pro Leandro, tá? Você segue ali depois do telefone, o Robson vai estar passando para vocês. Lá você tem a marmita mini, a média e a grande. Você escolhe quantas guarnições e quantas misturas você quer também. E lá o Leandro vai estar pronto para atender vocês. Tempero da hora, Avenida dos Marins, 1749, Glebas, Califórnia. Telefone 3042-1302 ou o zap 99678-2715. Tempero da hora. Delícia. Boa. Comida mineira, topzera. Aí sim. O próximo, Decaro. Essa é muito importante. Decaro proteção veicular. Cara, eu não me canso de falar sobre a Decaro. Por quê? Porque é uma empresa séria, muito séria, se preocupa com motorista de aplicativo. E quando a gente foi conversar e chamar ela para fazer uma parceria com o Piradrive Podcast, a gente sentou e conversou muito. Falou, motorista de aplicativo, a ferramenta de trabalho dele é o carro. O carro não pode ficar muito tempo parado, que ele perde dinheiro, ele precisa sustentar a sua família. Então, o que você pode fazer de diferente para o motorista de aplicativo? Ela falou assim, eu ponho ele na frente da fila. Tipo, se porventura acontecer qualquer imprevisto com o carro, eu coloco ele na frente. Eu faço um trabalho e
E o documento entrou, 2 dias o carro está na oficina. Toda a documentação chegou na minha mesa, o carro está na oficina 2 dias depois. Outra coisa, guincho. Está na estrada aí com sua família, o seu carro dá uma pane. Você está na beira da estrada com sua família, meu amigo. Ligou lá e falou, olha, tô com um problema aqui, o carro deu uma pane, não pega, preciso de um guincho. Ela liga para a cidade onde você está, o primeiro guincheiro que atender vai buscar meu menino lá. Não tem aquele leilão que nem nos das seguradoras, né? O senhor tem que aguardar 1 hora, nós vamos verificar, ele quer pegar o mais barato para economizar. Não, ela não tem esse problema. Por que nós demos essa atenção para ela e fizemos uma parceria com ela? Porque ela entendeu o que o motorista precisa. E o que o motorista precisa? O motorista precisa de rapidez e agilidade. Tanto para arrumar o seu carro, como para ser atendido na hora que precisa. Sim. Por isso a nossa parceria com a Decaro. E tem mais. Você motorista de aplicativo, da Decaro, você motorista de aplicativo, entra na página do Instagram da Pira Drive, vai lá nos destaques, clica lá, tem um link. Você faz o seu orçamento lá e se fechar o contrato com a Decaro, você ganha uma lavagem completa na faixa, patrocinada pela... Você quer afundar aí mesmo, não tem jeito. Rapaz, eu tô falando pro Robson que eu não aguento mais. Rapaz, toda semana chega boletim pra pagar do Lava Rápido. Chega o boleto todo final de mês aí, ó. Tantas lavagens chegou aí do boleto, cara. Aí a Pira Drive vai lá e paga. Eu vou ter que mudar essa promoção aí. Que o negócio tá ficando pesado. Rápido, o cara liga aqui. Vocês não podem mandar carro aqui? Agenda aí com os meninos e todo mundo quer na terça-feira, Felipe. Todo mundo quer na terça-feira lavar carro, porque terça-feira é um dia horrível. Né? Um dia horrível. Não sei o que acontece. É horrível para trabalhar com motorista de aplicativo na terça-feira. Então, você, motorista, clica lá, vai nos destaques da Decaro, lá na nossa página. Lá no você vai no Instagram. Link, no Instagram, e aí você pode fazer o orçamento do seu carro ali na hora, online, de graça, tá bom? Topzera, cara, é muito boa, é muito seguro essa... Vamos ver quem que é o próximo agora? O próximo... Transfer Executivo 1. Transfer Executivo 1 é uma empresa do nosso amigo, Rony Mota, Transporte Executivo. Essa empresa já trabalha há 7 anos em Piracicaba, com atendimento exclusivo aí para hotéis e empresas, né? Também fazia trabalho como motorista aplicativo. Hoje é voltado mais para a parte executiva, atendimento a empresas, fornecedores que vêm de fora, pessoas dos exteriores, hotéis, aeroportos. E agora uma novidade. Ele agregou agora para vocês, você que é noiva, ou é debutante, aniversário de 15 anos, você quer chegar com classe no evento, você quer que seja memorável para você isso, ele tem agora uma BMW branco pérola, para que você possa chegar no evento com classe e qualidade. Então, qualquer dúvida que você tiver, quiser um orçamento para sua festa, casamento, debutante, o que você necessitar, é só ligar para o Rony Mota lá no Transfer Executivo 1. Maravilha. Bom, ótimo. Agora vamos para as perguntas. E agora começamos a nossa... Cara, agora nós vamos começar a apertar. Eu fiz a minha lista de perguntas para perguntar para você, meu amigo. Eu fiz. Tá? Ele falou assim, não, deixa para mim que eu vou apertar ele. Não, falei, deixa rapaz, porque eu gosto desse Sim, é um conteúdo, tema. É um conteúdo que para você, motorista, é necessário. Entendeu? Porque você tem que aprender a trabalhar. As plataformas não gostam de motorista que não tem conhecimento. Entendeu? Para ela é vantagem. Porque quando o motorista é melhor que entrar novo, não tem conhecimento, que vai pegar qualquer tipo de corrida, você fazendo isso, você prejudica quem já trabalha e se prejudica, que quando você for ver, já é tarde, meu amigo. Então, a gente está aqui para mudar esse desenvolvimento. A gente está aqui para dar atenção para vocês, mostrar para vocês como trabalha e poder ensinar vocês como que se calcula as coisas também. Então, hoje, quando estamos com um profissional da área, entendeu? O cara que manja, nós vamos fazer algumas perguntas para ele, tá? Manja muito. Felipe, é o seguinte, o que é melhor? R$2 por km corrida ou R$1 o minuto? E se você pode explicar as vantagens e desvantagens dessas opções aqui pra gente? Assim, entre todos os lugares que eu já vi, muita gente fica querendo R$2 por km e muita gente fica querendo R$1 por minuto. E há pessoas ainda que querem as duas coisas dentro da mesma corrida. E mesmo lá em São Paulo, em situações normais, a corrida em si não gera esse resultado. Antes de sair da tarifa multiplicador para essa tarifa fixa, que a gente chama de picolé, a tarifa no Uber X de lá era 1,26 por km e 0,26 por minuto e 1,76 a saída base. 1,84, aliás. Só que quando você pega, por exemplo, uma corrida de 10 km e 20 minutos, aí você faz aquela matemática básica, né? 10 km a 1,26, aí você soma
20 minutos a 26 centavos, 1,84 é a saída baixa. Você soma tudo isso, ela dá R$19,95, se eu não me engano. E isso não dá R$20, que seria R$2 o KM, e também não dá R$20 para ser R$1 um minuto. Só que a gente está falando disso só a corrida. Só que se eu acrescento a distância para buscar, aí piora. Aí virar, por exemplo, 12 quilômetros, 10 mais 2, e fica, por exemplo, 25 minutos. E aí não vai encaixar nunca. E para que dê certo, por quilômetro teria que acrescentar um dinâmico. E para que dê certo por minuto também teria que acrescentar um dinâmico. E aí que fica pior ainda. Ou seja, ou você vai conseguir um ou você vai conseguir outro. É muito raro ter os dois ao mesmo tempo. Já foi pro tempo, né? E às vezes você não consegue nenhum. Nenhuma situação e nem a outra situação. Então o que precisa ser avaliado é o momento que você está e em qual situação você está. Por exemplo, eu saio de casa numa situação ruim. Sim. O que eu preciso? Chegar rápido. Então eu só preciso de uma corrida que me leve até lá. Essa corrida muito provavelmente não vai pagar tão bem por quilômetro. Mas pode ser que ela pague bem por hora, por causa da velocidade com que eu faço a corrida. Em alguns casos, realmente não vai pagar nem bem por hora, mas vai me deixar com um tempo razoável para chegar. Um ponto estratégico para você começar a trabalhar. Exatamente. E aí tem o que também? Você tem o valor por hora daquela hora do dia. Muita gente quer corridas que paguem R$1 por minuto, R$2, o que for, mas você está numa situação que você não vai conseguir fazer. Você está numa hora que é ruim. Sim. Tem hora que você não vai... Se você conseguir fazer a corrida, muitas vezes você vai conseguir, por exemplo, uma corrida de R$10 para fazer em 20 minutos, mas só tem aquela. Se você recusar, você vai ter que ficar esperando mais 20 minutos. E eu já vi motorista fazendo isso. Ele quer uma corrida de R$1 por minuto. Aí ele, não, eu só vou pegar assim, vou pegar ainda uma corrida grande ainda. Ele quer uma corrida de R$60 para fazer em 1 hora. Aí ele fica 1 hora esperando, procurando essa corrida, para fazer essa corrida em 1 hora. Aí ele consegue a corrida. Só que ele ficou 1 hora parado e mais 1 hora para fazer a corrida. No final ele ganhou R$60 em 2 horas, porque foi 1 hora esperando, escolhendo a corrida e 1 hora fazendo a corrida. Então ele ganhou R$30 por hora, o que dá 50 centavos cada minuto trabalhado. Ou seja, ele poderia ter pego uma corrida que pagasse 45, que pagasse 43, feito, e já ficado disponível para fazer uma outra que pagasse talvez 45, 43. E no final ele estaria com 85, R$90 dentro desse mesmo espaço de 2 horas. E ainda mais, a pessoa quer R$2 por km, às vezes ele quer R$2 por km ainda na mesma corrida. Né? Mas vamos colocar que não foi a mesma corrida, foi uma outra corrida. A pessoa quer R$2 por km na corrida, fala, não, vou fazer uma corrida de R$60 aqui com 30 km. Se tiver mais quilômetros, não vou fazer. Aí ele fica 1 hora esperando também para conseguir e finalmente consegue. Só que para ele não ficar no mesmo lugar, porque aquele lugar tá ruim, ele fica se deslocando, ele fica se mexendo, ele fica andando. Sim. Aí depois, quando ele finalmente consegue a corrida, ele já rodou 10 quilômetros para fazer essa corrida de 30 quilômetros para ganhar os R$60. O que você... E aí ele não ganhou R$2 o km. Ele ganhou a corrida de R$60 em 30 km de corrida, mais 10 vazio, fora a distância para buscar. Então no final ficou com menos de R$1,50 por km. Fora que pode ser, e há a possibilidade dele ter ficado nesses 10 quilômetros a hora inteira com o carro ligado. Né? E já tem outros canais, eu ainda vou fazer esses testes, mas tem um canal que eu sigo bastante, que se não me engano é Carros com Thiago, alguma coisa assim. Ele faz teste, ele coloca 1 litro de gasolina no carro, ele seca o combustível, Sim. Coloca 1 litro lá e deixa ligado até acabar. Aí você pega carros 1.6, 1.8, 2.0. A maioria dos carros dura em torno de 30 a 32 minutos. O carro ligado. Cara, com 1 litro de gasolina parado. Isso, com 1 litro de combustível. Aí você imagina. Aliás, 1 litro de álcool. Com gasolina deve durar um pouquinho mais. Aí você imagina um carro parado 1 hora inteira, ou até mesmo andando. O consumo, além do consumo natural do combustível, daria 1 litro. 1 hora parado daria 2 litros. Se considerar maior. Que ele ficou meia hora parado, meia hora andando, a meia hora parado já gasta 1 litro. E se ele fizer isso 3, 4 vezes no dia, já dá 4 litros. Sabe o que eu lembrei agora? Eu peguei esse costume junto com ele também, nosso amigo, Oh, meu Deus do céu, agora eu tô ficando velho, gente. A coisa tá ficando feia, velho. Mas fala a dica, daqui a pouco lembra. A dica é o seguinte, ó. O colega meu falava assim, nossa, eu tô parado aqui e tal. Ah, não quero nem saber, o carro tem ar-condicionado. Rapaz, ele não dormiu, ficou quase 3 horas o carro ligado dentro do ar-condicionado. Então... O cara falou assim, rapaz do céu, fiquei 3 horas o carro dentro. Acordei porque o carro morreu, acabou o combustível.
Falei, o quê? O carro morreu, acabou o combustível, rapaz. Falei, mas você é folgado mesmo. Nessa Né? situação aí, você deu uma... Eu tô aprendendo aqui, viu? Sim. Pessoal, eu tô aprendendo aqui com ele hoje. Eu estou aprendendo Tá só como chupinhando, trabalhar. rapaz, agora. E olha que eu tenho 5 anos de experiência de estrada aí, de rodo e tal. Mas é por isso que a gente tem que sempre buscar o conhecimento, que a gente sempre vai melhorando. Sim. Quando você estava dizendo aí que fica 1 hora esperando a corrida boa, aí depois você faz a corrida boa, aí roda mais 1 hora, aquela continha que você... Eu estava aqui pensando, cara, ele está falando de mim. Ele está falando de mim. Como é que... Peraí, como que é? Como que não é? É o tal do R$2 o KM, então, R$1 o minuto, aquela coisa toda. É a questão da corrida perfeita. A pessoa quer uma corrida perfeita sempre o tempo todo. Né? E infelizmente não dá para ganhar o tempo todo. Eu também gostaria de ter corridas perfeitas sempre o tempo todo. Só que a corrida perfeita ela não vem na hora que eu quero e não vem perto de onde eu quero. E muito provavelmente ela também não vai para onde eu quero. Né? Ou seja, ela já deixa de ser perfeita dentro disso. Às vezes essa corrida que a pessoa pega, eu consegui R$2 km, 30 km, R$60. Aí ela vai para um lugar que é ruim. Aí esse lugar que é ruim pode acontecer 2 coisas. Pode demorar muito para tocar. Ou então pode ser que você tem que voltar vazio porque realmente não vai tocar nenhuma corrida lá. Então você perde tempo lá esperando para tentar conseguir uma outra corrida. Você perde tempo voltando vazio e você ainda roda e ainda gasta vazio. Então tem todos esses poréns. Então uma coisa que eu uso muito é uma técnica chamada da técnica das 3 corridas, que é o quê? Você procura fazer com que a primeira corrida te deixe perto da segunda. E que a segunda corrida te deixe perto da terceira. Só que quando você chegou aonde você quer chegar, porque, por exemplo, eu saio de casa, eu tenho que chegar num destino. Sim. Né? E normalmente eu não consigo uma corrida direta. Se eu conseguir, essa uma corrida já valeu pelas 3. Certo. Né? Só que ao mesmo tempo que essa corrida valeu pelas 3, ela já está sendo pensada na segunda. Que vai me deixar num destino bom, eu já consigo fazer a segunda corrida ali. Só que eu começo sempre o processo tudo de novo. Fiz a primeira corrida pensando na segunda, a segunda corrida passa a ser a primeira novamente. Então você sempre está pensando 3 corridas à frente. Para quê? Para que a próxima corrida te deixe perto. Uma corrida vai ajudando a outra. Principalmente quando você está numa situação ruim. Né? E vai haver casos em si de eu pegar uma corrida que pague bem por quilômetro, pague bem por hora, mas que eu já saiba que eu vou ter que voltar vazio um pouco. E muitas vezes é a melhor escolha. Eu tenho que voltar vazio um pouco para aquele destino é ruim de horário, de local. Então, se me pagar bem, eu vou. Já sabendo que eu vou ter que voltar parcial da corrida vazio para ir para uma outra região que é melhor. Tanto de segurança, tanto de corrida. Deixa eu só perguntar um negócio. Eu tenho um amigo meu, o que acontece? Ele gosta... que nem nós conseguir uma mulher para casar, né? Que é perfeita, né? Nunca acha, né? A corrida é assim. Então, assim, ele saiu de manhã cedo, ontem ele conversou comigo, ele falou assim, cara, eu saí 5 horas da manhã, fiquei analisando as corridas que eu precisava para poder ganhar dinheiro, não consegui fazer dinheiro. Porque acontece? A taxa de aceitação dele, por isso, está muito baixa. E ele acha assim que não chega às corridas que ele necessita, ou corridas boas, por causa da taxa de aceitação. Então, assim, eu não sei te dizer se isso bate com o que precisa, se é verdade ou não, eu não sei te dizer ainda, porque eu rodo muito pouco pelo aplicativo. Então, assim, mas o que eu orientei ele foi o seguinte, falei assim, mude a sua estratégia de trabalho, comece a pegar outras corridas que não são tão viáveis para aumentar primeiro a sua aceitação. Aí, quando começar a melhorar as coisas de aceitação, você começa a analisar o que é viável ou não, como o Felipe estava falando. Você nem sempre vai catar todas as corridas boas, mas você vai avaliando, essa vai servir, essa aqui não vai, vamos encaixar essa aqui com a segunda para poder dar um ganho melhor, e você evitando mais gastos e tendo mais ganhos, né? Essa técnica das 3 corridas, quando você pensa que a primeira corrida deve ajudar a segunda, que deve ajudar a terceira, muitas vezes a primeira corrida ela vai ser muito ruim em questão de valor de ganho por km ou até mesmo por hora, mas ela vai te ajudar a melhorar na segunda. Tem um mentorado, a gente fez uma mentoria um tempo atrás e ele reclamava que ficava 1h30 esperando uma corrida para ir para um lugar que era 10 km para frente, porque lá naquele local tocava a corrida. Só que quando ele chegava, já tinha passado o horário de pico. Ele começava cerca de 5 horas da manhã e ele ficava 1h30 para conseguir a corrida, depois mais 20 minutos fazendo a corrida, dava quase 7 horas da manhã. Só que já tinha passado o horário que dava o pico lá, o dinâmico. Sim. E aí eu perguntei para ele, qual é o valor das corridas que tocam às 5 da manhã lá? Não, a corrida de 10 km troca por R$12,50, por R$12, por R$13. Uhum. E eu falei, e quanto que você gostaria de ganhar nessa corrida? Ele, uns 18.
falei, peraí, você fica 1h30, 1h40 por uma diferença de 5, 6 reais? Ele é. Quanto que tocaria uma corrida? Aliás, qual é a distância de uma corrida de 13 reais lá no destino? Se você chegar cedo. Ele falou, não, tá com dinâmico, seriam uns 2 quilômetros. Eu falei, então você pegaria uma de 10 quilômetros por 13 reais e depois faria uma de 2 quilômetros por 13 reais também lá. Ele falou, é. Falei, então se você fizer as duas, vai dar 26 reais e vai dar 12 km. Somando os km e somando o tempo. Ou seja, 12 vezes 2 dá 24. Já deu mais de 2 reais o km. Só de pegar a primeira rápido para chegar na segunda rápido. Só que daí ele continua lá. Ele já tá lá cedo. Sim. Ele chegou 5h20, já fez a primeira corrida em 10 minutos e teve 1 hora de ganho ali no dinâmico. Deixa eu falar uma coisa para você. Cara, tá sendo muito esclarecedor. Tá saindo até fumaça da cabeça do Robson. Tá, eu tô aqui só... nós somos presidente e vice-presidente da Associação AMAP aqui de Piracicaba. Associação dos Motoristas de Aplicativo. Nós mandamos um projeto de profissionalização dos motoristas de aplicativo daqui da nossa cidade para a prefeitura. Sim. Nós encaminhamos, está sendo avaliado, eu tenho acompanhado aqui o andamento da nossa solicitação. O prefeito da nossa cidade tem olhado com os bons olhos quando se trata de profissionalização dos motoristas de aplicativo. Porque traz qualidade de vida para o motorista, traz segurança para o passageiro, traz renda para o motorista. E uma das matérias do nosso curso, que a gente criou uma grade curricular, inclusive com os professores capacitados para dar essa aula. E eu gostaria de, ao vivo, a cores, acho que você nem sabe disso, de, se porventura esse projeto realmente sair do papel, te convidar para dar a mentoria nesse curso. Posso? Nesse curso de finanças, de estratégias para o motorista ganhar dinheiro. Então, eu estou fazendo um convite aqui para você, ao vivo, que se porventura esse projeto for aprovado na prefeitura, eu quero te convidar como um professor dessa matéria para que a gente possa ajudar os nossos motoristas aqui. Porque eu tenho acompanhado o seu canal, tenho acompanhado a sua história, tenho acompanhado as suas contas que você faz e coloca lá no seu Instagram, e são verdadeiras. Os números batem, matemática é extraordinária. E o seu modo de olhar, de olhar a corrida, de olhar, ter uma visão macro do motorista da cidade, olha, faz assim, faz assado, tem corrida que você não vai pegar R$2 o km, mas vai te ajudar no final do dia você bater sua meta. Criar estratégias para o motorista dentro da cidade que ele vive, né? Sim. E você tem uma visão muito aguçada quanto a isso. Você é um baita de um profissional. Eu penso assim, o motorista ele tem que avaliar o seguinte, o motorista se preocupa muito com aquela corrida que ele vai ganhar dinheiro. Ele não tem que se preocupar com aquela corrida que ele vai ganhar dinheiro. Ele tem que se preocupar com o montante no final do dia. Mas tem que... Se o dia foi rendável, entendeu? Então, assim, que nem ele falou, você vai encaixando uma na outra, às vezes umas vão ser rendáveis, outras não. Mas no final do dia, o seu montante e o seu ganho vai ser ótimo. Exatamente. Tem algumas situações que eu coloco, às vezes, no Instagram, perguntando se as pessoas fariam. Que às vezes é uma corrida no Uber Black, que toca lá em São Paulo, e é uma corrida enorme. E ela vai levar 5 horas, por exemplo, para ir para o Rio de Janeiro, para ir para Ribeirão Preto. É meio comum de tocar, às vezes não é uma corrida real, alguém fazendo uma corrida fake, mas ela fica para reflexão. E aí eu pergunto se as pessoas fariam. Né? E aí você vê algumas respostas que tem gente, não faria, vou rodar muito e não sei o quê. E aí você depois vê outras pessoas com um pensamento um pouco mais lógico falando sobre uma situação de carro alugado e uma situação de carro próprio. Sim. E aí aí nessas situações em que essa corrida é muito grande, e era uma corrida pagando... Ela paga o que tem que pagar no Uber Black, só que se você considerar que vai ter que voltar vazio, de fato o quilômetro ele vai cair muito. Só que você vai rodar 450 quilômetros em 5 horas. E depois, mesmo que você tenha que voltar praticamente o trajeto vazio, no final vai dar cerca de 800 quilômetros rodados, só que em 10 horas de trabalho. Só que a corrida deu cerca de R$1.000 ali. Aí a pessoa pergunta, vale a pena? E aí, se você olhar por quilômetro, você vai falar, eu vou ganhar muito pouco. Se é R$2 no Uber X, imagina no Uber Black quanto que o cara que tem que se exigir. Opa, o celular tá falando aqui, desculpa. E aí, a quantidade de lucro que a pessoa vai ter por hora trabalhada que tem que ser avaliada nesses casos. Porque o lucro que é o que importa no final.
Exato. Então você tem um custo por km que ele é variável dependendo da corrida. O custo por km ele varia. Ele tem uma certa variação. Não é tão grande a variação, mas existe uma variação. Então pode custar desde 75 centavos o km, por exemplo, do meu carro, mas já chegou o caso de custar 1,50, 1,60 km rodado. Só que nos casos em que está custando, por exemplo, 75 centavos o km, é porque eu estou pegando muita rodovia, eu estou indo muito rápido. Então o ganho por hora está mais elevado. E no final, o lucro por hora acaba sendo muito semelhante ao de quando eu estou gastando R$1,50, R$1,40, porque o consumo está muito alto, mas eu estou ganhando muito alto por quilômetro. Qual que é a estratégia que você usa para você para ganhar melhor por horas? Quando eu ganho melhor por hora, eu procuro horários em que tem menos trânsito. Eu procuro corridas maiores. Na verdade, independente do horário, se eu conseguir aparecer uma corrida que tenha um trânsito menor, vai aparecer uma corrida maior e, consequentemente, você consegue ganhar bem por hora naquela corrida. E muitas vezes não precisa de uma corrida nem tão grande. Às vezes uma corrida menor também te ajuda. E também tem que ver o horário também, porque muitas vezes tá tanto trânsito que você não consegue sair dali. Então eu tenho duas opções: desligar o carro e ficar parado, ou fazer as corridas pequenas que estão aparecendo ali. Inclusive, o motorista de Piracicaba é isso também que acontece, porque lá no caso dele, São Paulo, geralmente são muito trânsito o tempo inteiro. Aqui em Piracicaba são horários de pico, então você tem que avaliar bem isso para você saber como você tem que trabalhar. Exatamente. E aí, mesmo pegando um contrafluxo, você ainda tem algumas situações de trânsito ainda. Só que tem aquela perca, que é o que eu falei. Tem muita gente que fica procurando uma corrida que está sem trânsito, mas fica muito tempo parado escolhendo. Então não adianta. Então eu procuro corridas que estão próximas ali e que tenha um ganho por km bem alto. Porque se o ganho por km está muito alto, mesmo com o trânsito, o lucro vai acabar ficando alto. O lucro por km vai ficar alto e o lucro por hora acaba sendo alto também. Então eu prefiro, por exemplo, ganhar, R$30 a hora e sobrar R$25 a hora do que ganhar R$60 a hora e sobrar R$25 a hora. Porque embora o lucro seja o mesmo, o faturamento está quase lá em cima para um lucro muito semelhante. Então é melhor ter esse custo menor em uma situação de uma corrida muito curta do que ter um custo muito maior e ficar procurando e esperando. Até porque a gente custa por hora. Se a gente ficar parado, embora o carro não esteja ligado, você também tem custo por hora. IPVA, desvalorização do veículo, e você tem outros impostos ali. Isso é que eu falo pro motorista. Que são custos que você tem ali por hora. Eu estou aprendendo hoje aqui. Entendeu? Eu falei esses dias, a gente vai aprendendo cada dia mais. Eu tive esse dia com um motorista no centro, meu filho falava assim: pai, para, que senão o papai pensa que você vai bater nele. Que assim, me dá um estafa, um nervoso, porque o motorista ele faz o quê? O motorista ele começa a trabalhar, ele pensa que é só o seguinte: eu tenho um carro, eu vou trabalhar, vou descontar gasolina, o resto é lucro. E não é assim que funciona, gente. No começo pode até ser, vai funcionar. Mas depois de 6 meses, 7 meses, você vai ter que começar a pagar todos os gastos do carro, desgaste do pneu, licenciamento, seguro, manutenção, troca de óleo, e vai desgaste do carro, depreciação do veículo. Quando coloca isso no papel, o seu ganho não foi ganhei 400 e gastei 100 e fiquei com 300. Seu lucro foi de 150 quase naquela época. Só que ele vai pesar tudo aquilo lá no final, aí o cara já se enrola, fica com tudo atrasado, não consegue mais pagar o carro, aí já era. Eu ia te fazer uma pergunta: como melhorar a taxa de aceitação? Nessa parte de aceitação, eu procuro pensar da seguinte forma. Né? Há situações em que, se você ficar naquele local, só vai piorar, porque só tem corrida ruim, é muito difícil ter uma corrida boa. Exato. Então tem muitos lugares que não vale a pena ficar. Por exemplo, vamos pegar padrão. Né? Lá tem os trens, tem metrôs e tem as pontas dos metrôs, que é o final das linhas. Final de linha. Normalmente no final da linha, o que acontece quando a pessoa desce do metrô? Ela quer ir embora para casa rápido. Quer para casa. Corridas pequenas. Isso. Curta. Só que a casa dela fica para onde? Mais pro fundo. Mais pro fundo. Porque senão ela não teria ido até o final. E o que acontece com o motorista? A maioria das vezes, ele não quer ir pro fundo, ele quer voltar. Ele quer ir para um local mais central. Né? E é muito raro ele estar ali querendo ir para casa. Porque se ele estivesse querendo ir para casa e ele morasse no fundo, a primeira corrida já serviria. Né? E às vezes ele até consegue uma corrida antes de chegar no fundo, uma corrida para ir mais pro fundo ainda. Então, se você ficar ali, só vai tocar a corrida pro fundo. E se não é o seu interesse fazer corridas ali, você não vai conseguir. Você só vai conseguir corridas pro fundo. Aí, a não ser que seja a sua estratégia, por exemplo, pegar uma promoção que se eu fizer tantas corridas, eu ganho.
A não ser que seja a sua estratégia ficar pegando a corrida ali que é curta e ir pro fundo, você volta vazio, pega porque a promoção vai compensar, não vale a pena ficar ali. Entendeu? E há situações também que você quer uma corrida para uma determinada área, mesmo que não seja uma região de fundo, também não vai ficar tocando. E infelizmente assim, você aceita uma corrida, às vezes você leva 1 hora para fazer. Sim. Mas às vezes você fica 5 minutos ali recusando corrida, já foi mais de 100 corridas. Eu já vi situação de estar tocando muita corrida numa região assim de shopping, de saída de show, e você recusa 100 corridas. Então se você evitar esse tipo de situação, já evita muita corrida ruim que vai tocar. As outras coisas é você usar o direcionamento quando tem dos aplicativos, quando você tem disponíveis os direcionamentos, para diminuir o número de corridas para o outro lado. Então o motorista ele tem que avaliar os locais que ele está, que onde está dando muita corrida ruim, ele sair daquele local para não diminuir a aceitação dele, não ficar no local. O que o motorista faz hoje? Tá dando corrida ruim, mas ele não sai daquele local. Ele fica só recusando corridas ruins naquele local e não sai de lá. Então o interessante é você sair desse local e procurar um local melhor, onde você pode melhorar as corridas e não perder a taxa de aceitação sua. Exatamente. E isso vale para tudo, na verdade. Porque se aquele local sempre é ruim, você sabe que vai demorar para pegar a corrida ali, aquele local não é bom para ficar. Né? Então sempre eu faço isso. Se a corrida vai me deixar no local ruim, ou eu não aceito, ou se eu aceito porque o valor está muito bom, e eu, na verdade, preciso me deslocar para lá. Já aconteceu em alguns lugares que eu deixo a corrida, eu precisar, porque a corrida vai mais me ajudar do que atrapalhar. Mas quando ela me deixa no local ruim, eu já saio de lá, de imediato. Às vezes até desligo o aplicativo, ou pauso o aplicativo, saio de lá, vou até uma região melhor, e ali eu consigo corridas melhores. A mesma coisa acontece com o dinâmico também. Você pega um dinâmico alto, por algum motivo cresceu ali, só que só está tocando corrida ruim. Aí para não perder, porque às vezes ele já saiu ali né? E se você recusar, você perde. Muita gente aceita, fica pedindo para o passageiro cancelar, ou então fica cancelando. Aí vai somando cancelamento, vai perdendo tempo pedindo para o passageiro cancelar. E isso já apareceu na Uber recentemente. Né? Se você ficar incentivando o passageiro a cancelar, ou ficar aceitando e cancelando, se você não tem intenção de fazer, pode dar bloqueio. E eu concordo, de certa forma, com isso. Se você não vai, de fato, fazer a corrida, ficar aceitando a corrida prejudica os outros motoristas e prejudica, de fato, o passageiro. Né? Segundo pelo que eu sei também, quando você aceita a corrida, existe algo que... Eu fiquei sabendo disso por causa do Judson também, que é assim, você aceitou a corrida, eles pagam uma certa taxa quando você tem a aceitação dos aplicativos na parte online, no sistema interno. Quando você aceita a corrida e você cancela, eles pagam uma taxa. Então, para eles, isso não é interessante. Por isso que eles batem em cima disso também. Sobre essa taxa eu não sei, mas eu sei que gera uma morosidade para o passageiro e pode haver desistência. Havendo desistência, Sim. tem menos volume de corrida. Tendo menos volume é prejudicial. E pode ter reclamação do passageiro também. Muito. Então pode gerar essas coisas do passageiro. E eu falo, uma coisa é você cancelar uma corrida porque você aceitou sem querer, uma coisa é você cancelar por algum motivo de segurança, cancelar porque teve algum problema, cancelar porque foi desligar e tocou e você precisava ir no banheiro. Outra coisa é você fazer isso 150 vezes dentro de 1 hora e aceitar a próxima corrida e fazer. E o passageiro quase não reclama, né? Então, assim, Imagina. ele quase não reclama de nada. Assim, ele vai pagar R$5, andar com um carro top de luxo, o ar-condicionado ligado. E ainda tem pessoas que, por exemplo, cancelam corrida depois de vários minutos. Aceita a corrida, fica vários minutos. Segura a corrida, passageiro. Entendeu? E isso eu já vi, eu falo, não faça isso porque dá bloqueio também. A pessoa aceita a corrida, ela tá com um dinâmico enorme, mas ela não quer fazer a corrida. Aí ela vai para uma outra área que ela acha que pode tocar a corrida e aí lá ela cancela a corrida. Entendeu? Porque aí, ou seja, faz o processo inverso. E eu falo, cara, não faz isso. Lá em São Paulo tem Uber Black, tem Comfort, tem Uber X, tem as outras categorias. O dinâmico do Uber Black ele é separado do Uber X. Então, quando aparece o dinâmico pro Uber Black, não tá no Uber X. E vice-versa. E às vezes o cara do Uber Black liga as outras categorias para pegar o dinâmico. Aqui a gente não tem mais. E aí o que eu falo lá, se você não quer perder esse dinâmico, mas ao mesmo tempo você não quer que toque, você quer mudar de região primeiro, você pausa o aplicativo. Tem a xícara para alguns motoristas, dá para pausar. Se não tem e for nas opções de Comfort e Uber X, acredito que lá dá para usar o Uber Pet. Acredito não, dá para usar o Uber Pet. Você deixou só o Uber Pet, muito provavelmente não vai tocar. Se tocar, já paga mais por ser Uber Pet e ainda tem um dinâmico, melhora mais ainda. E se for o dinâmico no Uber Black, aí ou você pausa ou você ou você não vai conseguir, na verdade. Não tem outra forma. Procurei outra forma. Ou dá pra direcionar para um lugar curto para ver se toca. Se tocar corrida curta também dá para fazer. Mas é mais ou menos isso. Isso ajuda a não deixar de aceitar as corridas.
e sim diminuir o número de corridas que vem. Entendeu? Mas ao mesmo tempo também pode ser prejudicial. Porque quanto mais corridas você aceita, menor representa cada corrida que você recusa. Porque, por exemplo, se eu tenho 0 corridas feitas neste mês, nos últimos 30 dias, que a aceitação é dos últimos 30 dias. Se eu aceitei uma, eu tenho 100% de aceitação. Se eu aceitei 2, eu continuo tendo 100%. Só que se eu recusar a terceira, cai para 66% de aceitação. Cai muito. Entendeu? Se eu recuso a quarta, cai para 50%. Tem que e aí vai isso indo, também. entendeu? Então, quando você recusa, você vai ter que fazer muito mais esforço para aumentar. Se eu tenho, por exemplo, 90 corridas e eu recusei 9, são 10%. Certo? Só que se eu aceitar mais 10 corridas, eu vou ter um total de 100 corridas e eu vou ter recusado 9, aí vai dar 9%. Ou seja, tem que aumentar 10 corridas para diminuir 1% de aceitação. Aí, só que se você recusar uma, depois de ter aceitado essas 10, aí já volta para 10% de novo, entendeu? De recusa. Ô, Felipe, então é muito difícil, mas só dá muito trabalho. Rapaz. deixa eu falar uma coisa pra você. A gente tá saindo fumaça da cabeça já, porque é muita conta. O homem é uma calculadora. Eu falo pra você, nós é aquele computadorzinho, aquela PCUzinho pequenininha ainda, então não tá complicado ainda. Felipe, qual que é a ideia de estratégia que você usa e que você pode dar de dica pro pessoal? É o seguinte, o cara fez uma viagem longa, por exemplo, uma outra cidade, alguma coisa, para ele não vir batendo lata, não ter prejuízo. Qual a estratégia que você usaria e que você daria a dica pro motorista? Bom, tem vários longos. O que é longo para você, só para entender? Uma distância. Aqui na nossa cidade, na verdade, o longo seria 40, 50 quilômetros, até 70. Aqui, o pessoal sai de Piracicaba, né? Mas eu não recomendo os motoristas sair de Piracicaba, porque todas tem pedágio, cara. Sim, então a análise de quem já trabalha é não sair da cidade, porque o custo não é bom. Mas o que acontece? Nós, infelizmente, nós temos os motoristas que adoram fazer isso. Então acontece assim, a gente pode analisar uma estratégia de que ele já teve que ir, para ele não ter o prejuízo de voltar batendo latas direto, o que ele pode estar fazendo para estar melhorando isso. Porque esses dias mesmo eu falei para um cara, falei assim, viu, você vai daqui para São Paulo por R$284, vai voltar, que dinheiro você vai ganhar? Você não vai ganhar nada. Não, mas eu venho fazendo corrida, mas vai valer a pena? Então isso que eu quero entender. Tem assim, você tem a questão no destino, tem alguns lugares que no destino a corrida é melhor. Né? Por exemplo, não sei as tarifas aqui, mas acredito que pode ser que tenham corridas com maior valor lá. Então, se ele comparar, por exemplo, ele chega lá e se ele conseguir trabalhar e as corridas derem em algumas horas trabalhadas, a diferença do que daria aqui e lá der para ele voltar, é justificável. Então, por exemplo, vamos supor, ele fez a corrida até lá e aí ele ficou 5 horas trabalhando lá e depois voltou. Vamos supor que em 5 horas ele faria, exemplo, R$150 aqui, só que lá ele fez 220. Deu R$70 de diferença. Já tem uma diferença ali a mais para ele conseguir retornar. E além disso, ainda tem a possibilidade de ele pegar corridas voltando para diminuir essa diferença vazia. E isso pode ajudar. A outra coisa é, se tiver um tempo grande para... Às vezes uma corrida, por exemplo, de 2, 3, 4 horas, se você aceita a corrida, dá para você perguntar para o passageiro. Fala, tudo bem, eu tô a caminho, eu vi uma viagem grande, o senhor tem pretensão de voltar? Se ele falar que vai voltar, você pode agendar com ele. Aí vamos supor, não é correto fazer isso, pode dar banimento, porque se você combinar com o passageiro para voltar pelo aplicativo, tipo, você finaliza a corrida e você combina de ficar perto dele na hora de ele pedir de volta, que tem gente que trabalha para a empresa e ele precisa que seja pelo aplicativo para ter o comprovante ali. Não é certo fazer isso, mas eu já vi gente fazendo e que conseguiu. Mas eu não indico ficar nem fazendo isso e nem ficar fazendo com o mesmo passageiro. Ou então, você simplesmente fala, vai voltar daqui 2 horas, direciona e espera. Pode ser que caia com você, mas aí é uma roleta russa, né? Pode dar certo e pode não dar, né? Ou até mesmo voltar no particular. Se você conseguir, de repente, se a pessoa precisar de nota fiscal e você emite nota fiscal, você consegue essa corrida. Ou então, se a pessoa aceitar sem emissão de nota fiscal, você também se dá bem. Tem 3 aplicativos que te ajudam também. Você tem, por exemplo, você tem InDrive, você tem Uber, você tem 99, você tem o Piragô, você tem outros aplicativos, todos que de alguma forma têm destino definido, ou então só de ter o aplicativo ali aberto aumenta a quantidade de chances de você conseguir outra corrida. Talvez voltando, ou talvez indo para um outro local que lá você consegue voltar, e tem isso também. Eu quero ir para, por exemplo, eu moro numa cidade que para eu ir para São Paulo eu preciso, às vezes, atravessar 4 cidades. E às vezes eu vou de uma em uma. Então, se ele foi para uma cidade que não toca, mas ele vai para uma outra, que pode tocar para outra, que pode tocar para outra, até ele conseguir voltar, isso já ajuda também. E dependendo da distância, pode de repente ajudar a fazer um BlaBlaCar também. Tá, antes de iniciar, você coloca o BlaBlaCar, a corrida, você coloca o BlaBlaCar fazendo o trajeto contrário,
E aí vai. Só que pode acontecer também de não conseguir passageiros. Sim. A minha estratégia, quando eu saio para trabalhar, a minha estratégia é a seguinte: todos os aplicativos que tem disponíveis eu uso como estratégia, todos. Inclusive essa semana eu fiz 2 corridas com a Piragô e acho que eu levei 35 minutos nas 2 corridas, eu fiz as contas aqui. R$40, cara. É bom. 35 minutos. Eu rodei com a Piragô, fiz 2 corridas com ela, R$40. Isso é muito bom. Quando a gente consegue exceder o valor por hora em alguns horários que talvez não fosse muito bom, isso ajuda muito. Até mesmo para ir equilibrando a média do dia. Então, o bom motorista ter esses aplicativos disponíveis no celular, deixar ligados e as corridas chegam e você faz e você... Exatamente. Rapaz, me veio uma dúvida agora. O ministro ligou para te explicar a pergunta que você fez para ele aquele dia lá na comissão? Tá. A pergunta. Você falou eu fiz a pergunta. Na verdade, ele ficou enrolado. Se você olhar, você percebeu que ele passou a mão na testa e tentou explicar. Que não me permitiram continuar. Foi assim. Nós estávamos numa mesa redonda em São Paulo, né? Debatendo sobre PLP 12. Redonda mais ou menos, né? Porque eles falavam. Mesa redonda meia. Era só eles falavam, eu só escutava, não podia falar nada. Meio círculo. Sim. E aí o que aconteceu? Abriram um espaço para ele estar perguntando. O Felipe tentou fazer várias perguntas, o pessoal que já estava de olho nele, porque, cara, que deu trabalho para esse homem falar. Todo mundo ele estendia a mão, ele não conseguia falar, não dava chamada para ele, chamava outro. Levanta, Felipe. E todo mundo começou a fazer assim. Até que chegou um ponto que todo mundo apontou pro Felipe que ele queria perguntar, e não teve jeito. E quando o Felipe fez a pergunta, o ministro fazia o quê? Passava a mão na cabeça e falava assim: agora, eu não sei como responder pra você, eu não sei como que eu vou responder, mas eu vou ligar pra você, ou você me liga, porque não sei o quê. Não, mas eu preciso de uma resposta. Não, porque não vamos passar isso pra frente. E no fim não te respondeu. Ali o que eu falei? Eu falei do INSS. Do INSS do motorista. Sim. Ali. E também eu ia falar um pouco das tarifas, mas era... Eu vou até procurar aqui, mas era basicamente falando do... Como se fosse uma carta aberta, né? Falando... Mas eu vou falar uma coisa pra você. Aquela mesa redonda deu o que falar. E foi boa, na verdade. Foi bem debatido. Foi muito boa. Melhores mas essa parte do INSS era basicamente o seguinte: tem a PLP 12 2024 que querem colocar INSS para o motorista. E muitos poucos motoristas são a favor. E os pouquíssimos que são a favor, eu pergunto: você já paga INSS? Aí ele fala: não. Eu falei: mas por que você não paga? Não, mas eu não sou obrigado. Eu falei: mas você tem direito a pagar, né? Ser obrigado e ter direito são coisas diferentes. Né? Porque você ser obrigado a pagar para ter o direito de algo, eu considero que é um pouco abusivo. Um pouco abusivo. Né? Então, assim, você tem o direito de pagar INSS hoje em dia. Qualquer pessoa que trabalha em qualquer área, ela pode pagar INSS como pessoa física e ela pode pagar desde o valor mínimo até o teto lá de quanto ela quiser. Exatamente. Para ter os direitos para receber lá no futuro. Só que esse valor investido, se você investir, é lógico que tem os direitos. Esse cálculo é fenomenal. Prestem atenção. Você tem os direitos ali de você receber você receber auxílio-doença, essas coisas, mas você pode contratar seguros para isso. E aí, o que acontece? Eles querem cobrar INSS do motorista, querendo que ele pague lá. Aí são 27,5% total. E aí é 20% de responsabilidade das plataformas e 7,5% do meio do motorista. Aí o que ele tentou argumentar lá é que, na verdade, não são 20% da plataforma, são 5%. E que, na verdade, não são 5% do motorista. Ele falou 1,5%, mas, na verdade, é 1,875%, ficaria mais específico. Isso do valor bruto da corrida. Do valor bruto da corrida, o motorista pagaria 1,875%. Na verdade, do valor bruto do motorista. O valor que ficaria do motorista daria... Por exemplo, a corrida é de R$100, o motorista pagaria R$1,87,5, para ser mais específico, de imposto. E a plataforma pagaria 5%, que daria R$5. Só que, provavelmente, ela vai acrescer isso no valor da corrida. Exato. E a gente está falando do nosso valor. R$100 uma corrida que deu pra gente, vai ter 5% lá que a plataforma, que seria os R$5, que ela teria que colocar mais ali na corrida para o passageiro pagar, fora a taxa que ela já cobra. Né? E muita gente falou: mas a plataforma não vai fazer isso. Vai fazer isso, com certeza. Vai. É porque empresa nenhuma paga imposto, ela só repassa. Quem não repassa os valores de reajuste com os outros? Não adianta. E aí o que acontece? Entende-se também lá dentro do projeto que 75% de uma corrida é insumo e os outros 25% é lucro. Então a corrida de R$100, 75 é custo. E R$25 é lucro. Aí desses R$25 vai tirar R$1,87.
Aí sobra 23,12 pro motorista. Aí tem que tirar as taxas da Entendeu? plataforma ainda. Não, isso já tá incluído. Já. Aí ficaria 23,12 pro motorista. Ou seja, do lucro de 25% que eles dizem, vai cair mais ainda para 23%. Então Felipe. fica pior ainda. E aí vem a conta que eu fiz, né? Tá. Que eu basicamente peguei esse INSS que eles colocaram lá. E se o motorista trabalhar que nem um CLT, né, daria R$ 105,99. Isso imaginando que a gente trabalhou para receber um salário mínimo. Ok. Sim. Que a gente fez bruto 5.648, que daria 1.412 de lucro. E desses 1.412 de lucro, teria um imposto de R$ 105,99 do motorista. E a plataforma teria que pagar R$ 282,66. Aí dá um total de R$ 388,65. Ou seja, por mês, o motorista que faturasse 5.648 sairia das corridas, né, 388,65. Eu já não vejo como o motorista vai lucrar faturando 5.648. Não Tá? tem como. Porque eu já fiz um vídeo falando sobre o custo de motorista alugado, é no mínimo mais R$ 7 mil. Mais de 7 mil. Então tem que, dali para cima, que vai começar a imaginar ter lucro. E aí esses 388 investindo em 35 anos a 1%, lá no final da ponta teria 2,5 milhões, mais de 2,5 milhões de reais. E você conseguiria uma renda de 25 mil reais por mês. Nossa. É. Entendeu? E eu acredito que vai ter evolução do salário, o salário mínimo vai evoluir, mas eu não imagino que daqui 35 anos ele esteja a 25 mil reais. Imagina. E se tiver, numa possibilidade muito pequena, tá empatado, só que você tem 2,5 milhões na sua conta. Entendi. Entendeu? Você tem 2,5 milhões na sua conta. E que você pode repetir o processo, pegar esses 25 mil reais, gastar 20, começar a passar a colocar 5 para os seus filhos, para quando você, infelizmente, se for, eles terem lá um caixa na conta para eles continuarem fazendo a mesma coisa. Vamos fazer um resumo do nosso bate-papo. Eu entrei no seu Instagram e vi um vídeo lá que você estava falando consigo mesmo dentro do carro. Sim, sim. Tem algumas perguntinhas que você fazia para você mesmo. Era um vídeo muito bacana, muito inteligente. E eu fiz aqui, eu gostaria que você fizesse um bate-pronto comigo, Pode falar. igual lá naquele vídeo lá, para que o motorista possa ficar gravado na mente dele. A primeira pergunta que você fez para si mesmo foi a seguinte, ó. Como faz para ganhar bem por hora? Bem por hora são corridas muito rápidas, Sim. que o trânsito está muito rápido. Por exemplo, uns 10 quilômetros, 10, 12 minutos, 30 quilômetros, 35 minutos, coisas assim. E para ganhar bem por KM? Para ganhar bem por KM, você vai procurar uma corrida extremamente curta. Por exemplo, por mais que a corrida curta pague 5,60, se você rodar 500 metros para buscar 500 para fazer, você rodou 1 quilômetro e ganhou 5,60. Entendi. Aí tem uma outra aqui. Quanto tempo eu devo esperar parado em uma região boa de corridas? Se for boa, 10 minutos. Se for ruim, também 10 minutos. E se for mais ou menos? Também 10 minutos. Tudo 10 minutos. Ficou, É, parou porque no lugar 10 minutinhos. Exatamente. E aí roda, e não é para sair e rodar 20 km, é para sair do local e rodar 500 metros. 500 metros em direção a uma outra região que também seja tão boa. E não precisa ser exatamente 500 metros, até porque nem sempre dá para parar nos próximos 500 metros. Mas em sim você se direcionar para uma outra região boa. Se der para parar em 500 metros, para. Se não der, continua. Porque tem região que não dá. Por exemplo, onde eu moro. Para deslocar são 2 km e alguma coisa. Porque não tem parada, é uma avenida. Não consigo parar. E aí eu continuo e paro depois e continuo seguindo a vida. Nós estamos aqui aprendendo hoje e eu estou mudando completamente a minha estratégia de trabalho depois da aula que você está nos dando aqui. Até o nosso roteiro está mudando aqui. Agora tá amplo. Tá muito bom. Que essa ideia dos 10 minutos e meio quilômetro é basicamente para você mudar de posição, porque mesmo que seja uma região boa, às vezes não tem corrida ali. Às vezes não tem alguém pedindo corrida ali. E pode acontecer também de você estar no meio de outros motoristas. Às vezes você não percebe, mas você está num quarteirão, você está num pedaço do quarteirão que não tem nenhum carro, mas nos outros 3 lados do quarteirão está cheio de carro de motorista. E às vezes eles estão mais perto dos passageiros do que você. E muitas vezes você não consegue ver, mas nos outros carros, dentro dos carros, tem gente lá dentro. Entendeu? E eu já vi muito isso. À noite você consegue ver mais, porque às vezes você vê o celularzinho ali ligado dentro do carro. Mas de dia, às vezes você não consegue ver. Você só para, né? E quando eu vejo que tem outros motoristas, inclusive eu faço isso, se eu vejo que tem outros motoristas na mesma rua e é muito, e às vezes da mesma categoria, eu troco de rua. Eu vou mais perto de algum outro local que tenha possibilidade de corrida. Tipo rodoviária, condomínio, shopping, rodoviária, condomínio, centro comercial. shopping, centro comercial, hotel. Você pega também hospital. Sim, tem hospital. esses pontos interessantes. Às vezes uma
Estação de trem também pode ter gente, e por aí vai. Tem vários lugarzinhos que você vai descobrindo, pontos ali que você vai identificando, que você vê que tem uma movimentação maior de gente, barzinho, e por aí vai. Felipe, eu vi no seu canal, achei interessante aquela pergunta, e a gente quer perguntar pra você. Uma pessoa hoje que ela tá ganhando R$250 por dia, tá? Ela ganha R$250 por dia, fazendo aplicativo, tá? E ela paga R$1.300 de carro por mês. Então o que acontece? É viável, é uma boa? Fazendo uma análise financeira, a pessoa tem que ganhar mais, tem que ganhar menos. Eu vou dificultar essa pergunta para você. Olha lá, ele que dá trabalho assim, hoje. cara, a minha meta é R$250 por dia. Você vai me dar uma aula agora. Bruto. R$250. Eu tenho um Kwid. Um Kawaii. Um Kwid. Kwidzinho. Só faço X. Eu pago R$1.300 por mês. Eu gasto de combustível num Kwid rodando 5.000 km. Qual o consumo dele? Ele faz 18. Na estrada faz 18. Na estrada a gente fez mas no geral. 32 fazendo as estradas com ele. Mas no geral fica quanto? Uns 28, 25, 26 faz. Não, mas no geral, fala assim, no geral. Não, é que você roda pouco estrada, né? Não roda estrada. Pouco tá vindo, 20 km. Não, põe 18. Vai nos 18. 18 mesmo por litro? A Isso. média geral entre bairro, entre trânsito? 18, o etanol tá 3,77 aqui. Mas é 18 no etanol ou 18 na gasolina? Etanol, cara. 18 no etanol? Etanol. Ele tem aquele que separa. O resultado tá muito bom. Ele tem aquele que separa ele desliga, sabe? Entendi. Quanto que tá aqui? 3,77. Entendi. Eu só ponho num posto de gasolina que não vou fazer propaganda da empresa lá, mas 3,77. Ali embaixo, vende coisa do mercado lá dentro também, né? 3,77. Então, eu acho que tá bom para mim. A minha estratégia era 1,80 para cima de corrida, R$2 Entendi. Mas eu já estou mudando completamente minha estratégia de trabalho aqui depois dessa aula que você está nos dando. Assim, o que é bom? Bom depende dos seus custos pessoais, depende do quanto você precisa para sobreviver. Muitas vezes, se você dá o mesmo resultado para uma outra pessoa, é ruim para ela. Porque, por exemplo, você tem um cara que é solteiro, o cara que tem casa própria, o cara que tem casa quitada, o cara que tem carro quitado, o cara que tem poucas responsabilidades. E você tem ao mesmo tempo o cara que tem muitas responsabilidades. O cara que tem muitas responsabilidades... Aliás, o cara que tem poucas responsabilidades não é culpado pelo cara ter muitas responsabilidades. Cada um tem sua vida, só que o que tem mais responsabilidades, talvez não seja o Uber o que vai resolver as necessidades dele. Ao mesmo tempo, o cara que não tem tantas também poderia ganhar melhor, fazendo de repente uma outra atividade ou tendo um lucro maior. Então, o que vai sobrar no final depende. Entendeu? Eu tô colocando aqui, calculando, você está gastando 1.047 de combustível para 5.000 km. Você está gastando isso mesmo? 1.300 de combustível. É que roda no aplicativo. Então o consumo já está um pouco maior. Então provavelmente você não está vendo exatamente o consumo. Isso tem que ser verificado. Não tô vendo Mas o que eu falo, o consumo não pode ser verificado com as maiores médias. Você tem que verificar com a média geral mesmo e até calcular para baixo. Eu sempre faço isso, que é a mínima. Se der tudo ruim, o consumo é aquele. O outro carro que eu tinha somente o outro carro que eu tinha fazia 1 por 1 quase. Carro lá, pelo amor de Deus. Você pega, por exemplo, 1.300 de combustível, 1.300 de parcela. Aí depois você tem outros custos. Você pega nesses 5.000 quilômetros, eu sempre falo isso para as pessoas. Vai ter manutenção, você tem que fazer tudo certinho. E tem muita gente que fala, não, mas eu não gasto isso, eu já rodo há vários anos e nunca gastei tudo isso de manutenção. Muitas vezes não fez a manutenção correta. Né? Se conseguiu vender sem o carro dar muito maiores problemas e aguentou ficar ouvindo barulhos, porque tem muita gente que fica aguentando ouvir barulho do carro, se acomoda o carro fica com e se acomoda com os defeitos, mas se fizer certinho, vai gastar pelo menos uns 10, 12 centavos por quilômetro de manutenção. Então 500, já pode colocar pelo menos R$500 de manutenção por mês ali. Só que não é todo mês que vai ter. Sim. Só que vai ter meses que você vai gastar mais. Tem meses que você vai comprar pneu e vai gastar R$2.000 de pneu. E por aí vai. Aí você pega desvalorização. Eu fiz um vídeo, depois eu fiz um outro vídeo, foram 2 vídeos que eu fiz ontem falando sobre, e tem a desvalorização direta e a indireta. A direta é quando você compra um carro e ele, ao longo do prazo, é vendido por um valor menor, porque ele foi perdendo valor ao longo do tempo. A indireta é para você comprar o outro carro, você tem que investir mais dinheiro. Eu dei exemplo de um motorista que comprou um carro em 2020, um HB20, por R$40.000. Aí ele vendeu esse HB20 em 2024, começo do ano, por R$44.000. Ele lucrou, de certa forma, R$4.000. Só que foi uma situação atípica. Foi. Né? Por causa da pandemia. Sim, foi os muito carros atípico. seminovos valorizaram muito. Muito. Né? E os novos valorizaram ainda mais.
Poderia ser pior, eu poderia ter tido prejuízo ao longo Sim, desses 4 anos. Se pegar a média de desvalorização, ele provavelmente estaria custando uns 28, 27 mil reais. Ou seja, ficaria mais ainda. Aí, ele não teve desvalorização direta, poderia ter tido. Só que na hora que ele foi comprar um outro HB20, na época ele comprou um HB20 2020, 0 km em 2020. Então, para manter o padrão de vida, ele teria que, em 2024, comprar um HB20 2024, 0 km. Foi o que ele fez. Pagou 80 mil reais. Entendeu? Ou seja, ele saiu de um carro de 40, vendeu por 44, só que teve que pagar 80. Ou seja, ele teve que investir 36 mil do bolso, tirar do bolso 36 mil de lucro das outras corridas para conseguir continuar. Eu faço isso, a cada 2 anos eu troco de carro. É meu terceiro Kwid Zero e eu sinto isso aí, eu vejo isso daí. Percebeu? Então aí você tem essas duas coisas. O dinheiro que você perde porque seu carro desvalorizou e o dinheiro que você perde para investir no próximo carro. Que é bem mais caro do que quando você comprou. Teve gente que comentou, por exemplo, eu posso, mas eu não preciso comprar um carro 0km, posso comprar um carro usado. Aí você faz isso, você sai de um carro, você estava no carro 0km, aí depois você vai pegar o seu carro, vender e se desvalorizou, vamos supor que tivesse desvalorizado, ia vender por 30 mil. Aí para você comprar um carro de 50 mil usado, você já investiu os 20 mil ali. Ou seja, você já perdeu 10 ali, depois mais 10 para investir, mais 20 no total ali para conseguir comprar um carro novo. Aí depois, quando você for vender esse carro de 50 mil, você vai vender por 35, você vai ter que novamente investir em mais uns 15, 20 mil para comprar outro carro. Só que esse carro, o próximo carro, 2 vezes fazendo isso, não vai ser um carro tão semi-novo, já vai ser um carro usado. E aí depois você vai fazer esse processo de novo, mais 20, 25 mil, o carro vai estar mais usado ainda. Porque cada vez mais as coisas ficam mais caras. Vamos falar de carro. Você recomendaria para quem está entrando agora para trabalhar como motorista de aplicativo, alugar ou comprar um carro? Se nunca trabalhou, alugar por pelo menos um mês para testar tudo. O que é testar? Você anotar tudo. Horas trabalhadas, KMs rodados, custo de combustível, custo de aluguel. Anota tudo que tem de gasto ali, tudo que tem número. Quanto que rodou, quanto tempo ficou parado, analisa todos os dias as corridas que deram certo, que deixam perto de outras, as corridas que te fazem ganhar mais, as corridas que te fazem dar prejuízo, aí você já vai analisando e criando um padrão de trabalho. As corridas que são ruins deixa de fazer, ou então só faz se ela for te deixar no outro local. As corridas que são boas, procura fazer com que elas aconteçam mais. E o custo de combustível, verifica o consumo do carro, verifica o preço do litro, verifica o custo por km, verifica como fazer para diminuir esse custo, seja desligando o carro, seja trocando de corrida para diminuir um pouquinho o custo. Verifica tudo. Depois que você olhou tudo, aí passa um mês e você analisa se você quer de fato continuar naquela profissão. E aí você decide se vai financiar ou não. O financiamento, ele a longo prazo, ele acaba sendo mais barato do que o aluguel. Tem muita gente que fala, não, mas o aluguel é melhor. Pegar um caso de 6 anos atrás, em 2018, a pessoa falava, não, mas o aluguel é melhor, pô, eu pago 1.200 por mês, que não sei o quê. E na época eu já via pessoas fazendo financiamento de 700, 600 reais. Hoje você não vê esses financiamentos. Não existe. Só que se a pessoa financiou na época, ela está hoje terminando de pagar, se já não terminou, só se parcelou em muitas parcelas mesmo, mas está pagando 800, 900 reais ali de parcela mensal. Hoje estão pagando 800 reais de parcela semanal de aluguel. Sim. Entendeu? Porque o que muita gente erra, tanto em financiamento de carro e financiamento de casa, é não calcular a evolução dos custos. Porque o aluguel ele vai subindo. Todo ano sobe um pouco, a cada 6 meses. O financiamento não. Entendeu? O financiamento. Se você financiou de fato, ainda tem mais de um tipo de financiamento. Porque tem financiamento que a parcela é fixa. Sim. É uma média geral, eles calculam os juros do tempo todo e divide, aí a parcela é fixa. E você tem um outro tipo de financiamento que a parcela vai diminuindo. Que a primeira parcela é muito mais cara. As primeiras parcelas são muito mais caras por causa que a primeira parcela que você está pagando está devendo, por exemplo, 72 meses do cálculo, né? Só que a última, ela só está devendo 1 mês de juros. Então, se você... esse vai diminuindo ainda. Ou seja, a longo prazo vai diminuindo por si só. E se você ainda antecipar, diminui mais ainda. Diminui mais ainda. Porque hoje uma parcela de um carro hoje é de 1.200, 1.300 reais se o cara dando uma entradinha em alguma coisa. É exatamente isso. E assim, o aluguel não... E aí quando você amortiza, inclusive isso eu falo para as pessoas, amortiza você diminui mais ainda. Tem gente que quer comprar o carro e colocar uma parcela de 4 mil para pagar rápido. Só que eu falo, não faz isso.
Coloca uma parcela de 2, mesmo que o prazo seja o dobro, e mesmo paga que tenha duas mais quando juros. você pode, né? E paga 2 de uma vez Uma de só. mais pra frente. Porque quando você paga a última, você amortiza. Você tira todos os juros e paga só a parcela em Sim. si. Então você consegue reduzir muito mais. Então, muito provavelmente, uma parcela de 2.000, a última tá 1.000. Se você pagar a última e amortizar. Então, se você pagar os 4.000, você está pagando, na verdade, 3 parcelas. A do mês e mais 2 de 1.000. Lógico que conforme você vai passando cada mês, talvez não dê as 3 parcelas. A do mês mais 2. Vai dar 1,5. Depois, de repente, vai começar a dar uma só. Mas ainda assim, você vai juntando, não paga 2 a mais todo mês, mas de repente uma no mês, no outro mês você já tem dinheiro para pagar 2. De repente fica uma só, mas na hora que você vê, pagou o carro na metade do tempo, tirou muitos juros. E compensatório. É a compensatória. Só que isso é a longo prazo. Ou seja, tem que ser uma pessoa que realmente vai ficar nos aplicativos por vários anos para ser mais viável financiar o carro. A gente voltando para o aplicativo agora novamente, saindo por da área de cálculo. O que você fala, o que é e como evitar o banimento branco? Esse banimento branco... Para quem não conhece, para quem não sabe, você motorista novo aí que não sabe o que é um banimento branco, explica pra gente o que é um banimento branco. Já vou até falar banimento provisório, porque teve gente que falou pra mim que a palavra branca era um pouco... Tá. Racismo, um pouco disso. Então a gente muda o termo, né? Banimento provisório. Pronto. Banimento provisório é assim, imagina que você é uma empresa de caminhão. Sim. E que você manda lá as corridas para os caminhões fazerem. Aí você manda para um cara, ele fala, Recusa. Não quero. Aí você manda de novo, ele fala, não quero. Você manda de novo, ele não quero. Aí o que acontece? Você fala, toda hora você recusa, vou começar a mandar para os outros primeiro e depois eu mando para você. Porque a chance de eu conseguir com os outros tá maior. Né? E tudo bem, não tem problema você recusar. Às vezes você de fato não quer fazer. Só que se ela manda para você e perde ali 8 segundos e depois ela manda para o outro, tipo, são 8 segundos que perde nessa corrida, que o passageiro fica mais esperando. Sim. E a experiência para o usuário, às vezes, é prejudicada. Entendeu? Eu não concordo que ela deva ficar segurando essas coisas. E principalmente num cancelamento. Se você aceita e depois você cancela e você ainda prejudicou muito o tempo do passageiro, você atrasou, às vezes você fica segurando parado, ou seja, você ainda prejudica ali várias coisas. Aí piora mais ainda. E principalmente, eu falo isso, principalmente quando você recusa uma corrida que já foi recusada várias vezes por outros motoristas. Sabe aquela corrida que você fala, essa aqui já deve estar rodando para meia hora. Às vezes ela toca de novo. Né? Eu até falo, se tocou uma corrida dessa, desliga o aplicativo, muda de rua, muda de região, liga o outro, procura tentar pegar uma corrida no outro, muda de lugar. Mas principalmente se você cancelar essa corrida. E como que o motorista pode fazer para sair desse banimento branco? O que ele pode estar fazendo? Banimento branco não, Banimento provisório. Vamos mudar esse termo. Para evitar esse tipo de situação, cara, é realmente uma das coisas, aquilo que eu falei. Para de ficar indo em lugares que você sabe que vai tocar muita corrida ruim, que você vai precisar ficar recusando. Se você evitar isso, já ajuda um pouco. Né? E às vezes o critério que você tem de corrida está muito alto. Às vezes eu estou numa situação ruim. Por exemplo, peguei uma corrida pagando muito bem por hora, pagando muito bem por KM, parece a corrida perfeita, mas me deixou num lugar ruim. Aí o que o cara quer fazer? Ele quer voltar numa corrida tão boa quanto. Não dá. Não tem como. Às vezes pagou tão bem que é mais fácil voltar numa corrida rápido do que ficar horas esperando. Aqui a gente tem muito problema aqui, porque assim, tem muitos vales que o pessoal não gosta de ir, devido à depreciação do asfalto, muito buraco, não é por causa de avaliação do bairro, entendeu? Sim. Mas o que acontece? Então, assim, às vezes saem muitas coisas pequenas naquele local, mas a depreciação do carro é muito grande. Sim. E certos horários lá é bom, porque o pessoal sai de lá para vir de área nobre, para o centro, para poder estar trabalhando. Sim. Então, assim, tem corridas boas. Então, tem que ser avaliado os horários. Então, assim, às vezes, naquele local, corridas pequenas não são boas, mas está num horário que são corridas longas. Então, você começa num lugar ruim para um lugar bom. Então, como você falou, tem que analisar muito isso aí. O horário que você vai para aquele local é bom também. Mas é mais ou menos isso. Infelizmente, não dá para evitar 100%. Às vezes, eu fico também ali esperando. Você pode, de repente, reiniciar o celular. Você pode forçar a parada do aplicativo para abrir de novo. Você pode, de repente, aceitar uma corrida numa outra categoria um pouco mais baixa. Seja curta. O problema é que quando você liga a outra categoria, pode vir corridas piores ainda do que você estava acostumado a fazer. Antigamente tinha um destino infinito. Eu uso um pouquinho disso hoje, mas não é mais destino infinito. Mas eu usava muito antes, quando tinha. Que era o quê? Eu percebia que existia um intervalo entre as corridas. Então, independente de estar com muito movimento, sempre vai ter um intervalo entre as corridas de um tempo mesmo que seja mínimo. Aí eu pegava os horários que tinha mais tempo de intervalo. E, por exemplo, eu sabia que entre uma corrida e outra sempre ia dar 10 minutos. Pode ser que não dê, mas sempre dá 10 minutos ali. Então, uma corrida de 5 minutos não iria prejudicar a eficiência do dia.
Aí como tinha o destino infinito, eu colocava um destino muito curto, pegava uma corrida de 5 minutos, fazia e aumentava as aceitações e consequentemente aumentava até as oportunidades. Tipo, eu ficava preferencial. Era 97% de aceitação quando tinha esse destino infinito. Aí hoje tá 60%, tá 55%. Porque prejudica e atrapalha um pouco. E também ficar em um aplicativo só. Quando você fica em mais de um aplicativo, pode acontecer de tocar nos 2 aplicativos ao mesmo tempo. Aí ou você vai recusar um ou você vai recusar o outro. E se você aceitar os 2, você cancela nenhum, cancela no outro. Pode acontecer de dar erro, de você ir aceitar e você não conseguir aceitar e você tem que tirar da tela e trocar de aplicativo e não dá já tempo. Já aconteceu comigo. Então se você usa um tablet, isso pode ajudar a aceitar mais corridas. Não aceitar mais as que você não quer fazer, mas sim aceitar as que você quer fazer. Entendi. Simplesmente pode ser isso também. Rapaz, eu percebi que um tablet é muito bom. É. É muito bom, porque eu tenho esse problema aí. Deixo 2, 3 ligados, 3 aplicativos ligados. E às vezes, dependendo do horário, deixo só 2 ligados. Tem pra vender pro celular. Aí toca um, aí a outra é melhor, aí me banando todo, cara. Aí eu não consigo. Eu quero, sabe? Tem isso também. Eu falo, às vezes a gente quer várias oportunidades, só que ao mesmo tempo pode dar problema, né? De você aceitar uma corrida, e aí vinha outra corrida do outro aplicativo ao mesmo tempo, e muitas vezes isso, inclusive, é um dos cancelamentos que muita gente acaba acontecendo, e que pode dar esse banimento por causa disso. Porque você está indo buscar um passageiro, você deixou os outros aplicativos ligados, a maioria não é proposital, outras é. E aí toca uma corrida melhor no outro aplicativo, você cancela a corrida que você estava e você vai buscar outra corrida. E pode acontecer ainda de você cancelar a corrida que você estava indo buscar que não é tão interessante e ir buscar outra e o passageiro da outra cancelar. Aí você perdeu a pequena e também perdeu a outra maior. Isso aí é nervoso. Aí fica Quais são as principais dicas que você pode deixar para o motorista de aplicativo? Para o iniciante anotar tudo, que é o que eu falei, anotar KM, anotar hora, anotar tudo, até mesmo para conseguir dados, porque os dados você consegue criar performance. Se você pega o valor que você ganhou, divide pelas horas, sabe quanto que ganhou por hora. Pega o valor que ganhou, divide por KM, sabe quanto que ganhou por KM. Pega os custos, divide por KM, sabe quanto gasta por KM. Depois você pega os custos que são por hora, divide pelas horas, sabe quanto que gasta por hora. E aí você consegue ter uma performance de tudo que você está fazendo ali. Aí você consegue, por exemplo, pega o ganho, divide pelas corridas, sabe quanto que está ganhando por corrida, sabe quanto está ganhando por KM. E aí você consegue até mesmo perceber a correlação de uma coisa com a outra. Ainda mais se a pessoa ainda é fissurada em Excel. Sabe? Você consegue pegar uma planilha e botar os gráficos de tudo ali. E isso é muito bom. Você pega, por exemplo, ganho por hora, ganho KM, ganho por corrida, custo por hora, custo por KM. Você coloca tudo na planilha e depois você coloca tudo isso em gráfico. Sabe? E aí você consegue perceber a movimentação de cada um ali. Quando o KM tá muito, o custo por KM diminui, como é que fica o lucro? Quando o custo por hora diminui, como é que fica o lucro? Quando tem mais corridas, você consegue perceber ali e entender o ticket médio de corrida que você deve fazer. Você consegue achar o valor médio de corrida para você ter mais lucro. Você consegue entender tudo. E isso ajuda muito. Isso ajuda muito. A outra coisa é, quanto mais coisa de casa você puder levar, melhor. Se você puder lavar o carro na sua casa. Sim. Aí eu moro em apartamento, não consigo lavar o carro. E limpar por dentro. Limpar por dentro você consegue. Talvez não passar um aspirador, mas tem aspirador na rua portátil, que é portátil. Você consegue fazer muita coisa dentro do próprio carro. Você utiliza os pontos de apoio de São Paulo? Eu confesso que eu utilizo bem pouco, apesar deles existirem, porque acaba ficando um pouco da minha rota. Mas se eu estiver perto, eu acabo entrando e é interessante lá. Nós estamos num projeto também aqui, nós estamos em São Paulo também, tá? Estamos com a documentação já passada para a prefeitura também, para você motorista de Piracicaba, que nós vamos ter o nosso ponto de apoio aqui em Piracicaba, hein? Isso ajuda bastante. Lá você consegue lavar o carro, você consegue aspirar. São 2 pontos de apoio, se não me engano, que o Marlon colocou lá, né? Um perto da Barra Funda e outro lá perto de Congonhas. Isso ajuda bastante. Mas ao mesmo tempo eu falo, procure lavar o carro na sua casa, na hora que você chega em casa ou antes de sair, procure deixar o carro limpo. Aí você mesmo lava, você economiza, você só vai gastar com os materiais, você só vai gastar o tempo de lavar. O último convidado lavou o carro lá na minha casa, viu, Robson? Ele foi na minha casa, ele pegou os influencers que estavam lá em casa lá pra aprender uns negócios, lavou o carro lá na minha casa. O último convidado que nós tivemos da semana passada. Marmita, por exemplo, procure levar marmita, apesar de ter opções na rua que são muito boas, às vezes até baratas, elas ainda assim elas não são tão baratas quanto você mesmo fazer. E você também pode ter o controle daquilo que você está comendo. Você pode criar uma dieta específica para você. Você pode ganhar massa muscular, você pode emagrecer, você pode fazer de tudo. E só que fazendo na sua casa, você consegue ter muito mais controle daquilo que você quer. Sim, mais fácil. Entendeu? Você consegue saber o que você está comendo, você consegue criar a dieta, beber água. Muitas decisões erradas na rua são tomadas porque a gente está com dor de cabeça, são tomadas porque a gente está cansado, Eu já percebi isso. são tomadas porque a gente está fraco.
E muitas das vezes é porque a gente não está tomando água. Eu vi uma reportagem ontem que fala assim que a organização do seu corpo, sua alimentação e sua área de descanso influencia muito nas suas atitudes. Percebi, você falou uma coisa muito, muito, muito importante. Água dentro do carro. O motorista precisa ter água dentro do carro. Ele precisa beber a água que está dentro do carro. Tem motorista que coloca água lá e não bebe. Eu tenho um galão. Mas ele precisa ter água lá dentro do carro, ele precisa beber. Por quê? Exatamente. Eu fiz alguns dias eu não levava água e eu percebi que o rendimento meu diminuía muito no final da tarde, para noite. Muito. Dia, você sabe? Não, eu tomo muito pouco de água. Mas quanto você imagina que toma? 1 litro. 1 litro? 1 litro. Tá. A minha garrafa é uma garrafa de 800... Eu tomo 3,5 a 4 dias. A minha garrafa é 800 ml, uma garrafa azul. Eu um galão de 5 litros para dar 2 dias. A recomendação tá, para uma criança de 20 quilos, tá, que deve ser uma criança de cerca de 3 anos, 3 anos e poucos meses, é tomar 1 litro de água. Então eu tô muito ruim. Entendeu? Você tá tomando a mesma água de uma criança. Muito ruim. E a gente percebe no final do dia dor de cabeça, cansaço, tudo, cara, tudo. Eu percebi, tudo. Robson, que o corpo fica muito ruim, você não consegue falar, essa corrida aí é uma corrida boa. E a gente tá falando de água. Você tá tomando muito pouca água, seu cabelo tá ficando branco. Rapaz, a gente tá falando de água, não a água que vem misturada na comida, não a água que vem junto nos alimentos. A água mesmo. Tá, por exemplo, o meu peso é de cerca de 98 quilos. Eu me pesei esses dias. Dá, no mínimo 5 litros de água. Tá? Como eu faço exercício, faço bastante coisa, acaba sendo 5. A recomendação que eles colocam lá é 35 e 50 ml por cada quilo corporal. Se eu for jogar a recomendação mínima, daria 3,5 litros, só que é o mínimo do mínimo. Entendeu? Para quase 5 litros. Então, eu tô no padrão, então. Então eu tenho que mudar muito então eu com meus hábitos. 98 preciso tomar no mínimo, assim, para baixo, 3,5 litros. Só que eu tomo 5. Entendeu? Eu quando casei, eu era igual o Felipe, assim, 98 quilos, pá, bonitão. Olha a bagaceira que ficou. Minha mulher sofre, coitada. E a outra coisa que eu recomendo também é fazer academia, fazer exercício, procurar fazer a dieta, certo? Quando você leva o seu alimento, quando você toma sua água, você tem controle daquilo que você está comendo, você não come besteira na rua, você não troca, por exemplo, um almoço por uma coxinha, você não troca um almoço por 2 coxinhas, um pastel, um monte de coisa. Além de não alimentar bem, você come uma coxinha, 2 coxinhas, daqui 1 hora você está com fome de novo. Você come um prato de arroz, feijão, frango, salada, você vai levar horas para comer de novo, entendeu? Você vai levar horas para comer de novo. Então, levar tudo de casa. Quando eu falo levar tudo mesmo. Entendeu? Eu trabalho de manhã, eu saio muito cedo. Saio muito cedo e termino no final da tarde. Então você vai precisar tomar café, almoçar e tomar café da tarde na rua. Então faz a sua garrafinha de café. Leva a garrafa de café, leva os pães no potinho, leva a marmita pro almoço. Tem marmita elétrica. Inclusive no meu canal lá eu posto vários conteúdos e uma das coisas que tem de parceria é a marmita elétrica. Tem a marmita elétrica porque isso pode ajudar a esquentar a comida durante o horário de trabalho. Leva meia hora, coloca no acendedor de cigarro do carro. Leva meia hora, tomada 12 volts, esquenta. Dá pra pesquisar em vários sites. Tem lá no meu canal. Se a pessoa quiser comprar no meu canal, eu fico feliz também. Tem uma coisa que eu quero acrescentar aqui também. Vende no canal? Vende. Eu tenho uma parceria, né? Aí eu divulgo, eu mando o link para as pessoas que querem comprar. E aí a pessoa vai lá e compra pelo link. Tem 2 coisas que eu quero alongar, já estamos quase no nosso horário, mas como que chama aquela moça que é Karina, que tem mais pelos perfumes lá? Os perfumes que vendem dentro do carro? Olha, eu pessoalmente vendo, tem várias pessoas que vendem. Então, o pessoal faz que nem o Felipe, o que ele faz? Ele tem um estúdiozinho, uma marinha no carro dele, onde ele vende perfumes, coisas de maquiagem também, entendeu? Lá em São Paulo, que também agrega também os ganhos dele também. Isso gera uma renda extra, né? Chama Loja em Movimento, né? O Matheus, inclusive, que passou para mim. Ele tem um canal dele Matheus, né? Que ele tem a loja dentro do carro. Ele que criou, ele até ficou famoso na Record, passou nos canais aí. Ele tem vários tamanhos. A minha menorzinha tem uma que fica com 4, 5 prateleiras, pega o banco de 10 inteiro. E ainda tem a maior ainda, que é tirar o banco e literalmente colocar eu já vi 2 bancos ali cheios também. Na porta ali, tirar. Já vi também com 2 bancos cheios também. E aí é uma renda extra. Isso ajuda, né? Colabora cada venda que você faz ali no dia, colocando os produtos certos, trabalhando no horário certo e vendo que o público realmente precisa, você consegue vender bastante bem. Isso agrega também, ou seja, você além de diminuir os custos levando a alimentação de casa, lavando o carro em casa, procurando evitar gastar muito na rua, ligando o carro somente quando tá indo buscar um passageiro. Eu sei que às vezes a gente quer ficar usando o ar-condicionado quando o carro tá parado, mas às vezes dá para parar em algum lugar com um pouco mais fresco, seguro,
de repente abrir um pouquinho o vidro e ficar descansando, que isso faz economizar um pouco também. E aí, agregado a isso, você tem um faturamento de renda extra, que é juntar essas duas coisas. E isso não é ser mão de vaca, a gente é ser economista, tá? Ser estrategista. E assim, estratégia eu vim pra esse assunto porque tá quase acabando, né? Tudo. E assim, nós fomos lá pro evento no dia do motorista, inclusive quero deixar os parabéns pro Marlon, pra toda a equipe do Marlon também. Eu não vou falar o nome de todo mundo, porque às vezes esquece alguém também. Cara, maravilhoso o dia do motorista que nós tivemos em São Paulo. O convite foi muito bom. Estivemos lá presentes para representar o motorista de Piracicaba. Meus parabéns, que continuem assim o trabalho para os motoristas de São Paulo aí também, e estamos sempre junto com vocês. E nós no evento fizemos o quê? Nós levamos de casa lanchinho natural com um patezinho de frango, um patezinho de presunto, um galão de água, levamos um refresco. O que aconteceu? Chegávamos lá no evento para evitar o custo, os gastos, e para estar comendo coisas assim fora do padrão, porque a gente já estávamos fora do padrão, viagem, canseira, tudo. Nós levamos lanchinho, então nós íamos até o carro, comíamos um lanchinho, tomávamos uma água. A vantagem de você levar as coisas ainda da sua própria casa é que você pode escolher o horário que você vai comer na hora que você quiser. Toma água a hora que dá vontade. Com passageiro, sem passageiro, tem a garrafinha ali, eu pego e tomo. A comida, lógico, não vou tomar na viagem, não vou comer na viagem. Mas eu posso escolher qualquer horário para comer. Inclusive, eu posso fracionar. Eu costumo fracionar ainda mais isso porque quando você almoça o almoço inteiro, você fica um pouco descansado, um pouco de sono. Aí eu procuro fracionar. Não há nada em nenhum lugar dizendo na saúde que é prejudicial. Muito pelo contrário. Algumas, inclusive, que beneficiam. Porém, não há nenhum malefício. Então, dá para fracionar, tá tudo ok. E você não sente sono, dá para comer de boa. E você ainda tem a questão da parte de você saber o que está comendo e economizar com aquilo que você está fazendo. Já deixar pronto, deixar guardado. Inclusive, você pode fazer a comida uma vez, deixar as marmitas separadas. Tem os processos para você poder armazenar de forma correta. Esquenta do dia e leva. Duas coisas boas, então melhora a saúde e melhora o bolso. Exatamente isso daí. Eu quero mandar um abraço aqui para os nossos telespectadores que estão ao vivo com a gente. Raquel Vieira. Raquel sempre presente, nossa parceira. Luciana Dias. Luciana. Valdinei Ivães. Valdinei Ivães. Ô, Valdinei, você precisa marcar para vir aqui, meu querido. Você não é motorista, tem muito para ensinar para esse povo aqui. Marque lá para você estar presente com a gente aqui Valdinei também. Ivães. Ligue pra gente. Ivães. Ele foi presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativo. Logo quando a gente iniciou, ele foi. A Fila, que também está aqui do lado assistindo também. Aí nós temos convidados aqui. Hoje nós temos convidados aqui. Estamos aqui hoje com o Marcelo Cabral. Marcelo Cabral é motorista em Santa Bárbara do Oeste. Hoje vem nos prestigiar aqui. Então, você, motorista de Santa Bárbara do Oeste, entrem aí no Pira Driver. Conheça o nosso canal voltado para o motorista do interior, não é só de Piracicaba. Se você é motorista de Santa Bárbara, quer vir aqui no podcast, contar as histórias, como funciona aí, falar como que vocês trabalham, entre em contato com o Marcelo Cabral ou comigo, direto pelo Instagram, e conversa comigo, a gente vai marcar uma entrevista para vocês estarem aqui presentes. Eu tenho curiosidade de saber como é que funciona como é que trabalha o motorista de aplicativo em Santa Bárbara? Eu tenho alguns amigos lá. São duas cidades, uma vizinha da outra, né? Sim, Hortolândia, Nova Americana, tem bastante amigos para lá também. Curiosidade e assim eu avalizo bastante. O que eu vejo de cidade interior é que há um padrão um pouco parecido, porque as corridas, infelizmente, quanto mais interior, quanto menos pessoas, aliás, quanto menos pedidos, né, com relação à quantidade de motoristas, acaba sendo um pouco mais baixo, então os motoristas acabam pegando mais corridas que ganham um pouco melhor por KM. Eu vejo os motoristas escolhendo mais por KM. Com algumas exceções por hora, mas desde que deixam no local que é aquela coisa, de deixar perto de outra corrida e vai fazendo isso. Mas há essas ocasiões de ter muito excesso de corrida para os cantos do mapa da cidade. E que não dá para voltar. Né? São Paulo, para chegar no canto, demora muito. Aqui não. Porque é muito longe. Sim. E tem muita gente. Muito trânsito também demais. Aqui não. Meu filho odeia aquilo. Ele fala assim, andar 10 km demora 1h30. Misericórdia. A minha estratégia é a seguinte. De manhã, eu sei que se eu pegar a corrida até às 7 da manhã vindo para a região central, eu consigo voltar para os bairros. Porque 7 horas da manhã tem muita gente saindo do trabalho à noite. Trabalharam à noite, 7 horas da manhã quer ir embora, 6, 7 horas da manhã quer ir embora. Então, até 7 horas da manhã eu consigo voltar para os bairros. Depois das 7 torna-se um pouco mais difícil. É claro, tem exceções e tal. Mas, então, e quando você, na hora do pico, no final do dia, se você for muito ao extremo da cidade, você não consegue voltar. Não volta mais. Então, eu criei minha estratégia assim, eu não vou muito lá para o fundo da cidade, mas também... Né? Tem um vídeo que eu fiz, inclusive vou fazer um próximo falando sobre também, que muito do trabalho do motorista é ele aprender o que não fazer. Aprender aonde não estar. Por exemplo, se eu sei que aquele lugar é ruim, eu não vou, e se eu for, eu saio de lá. Porque eu sei que aquele local é ruim. Entendi. É pior eu ficar... Se a corrida for muito boa, vai. Isso, só que não fica lá. Isso, exatamente. Por exemplo, o horário. Eu tenho que estar em tal horário, em tal lugar, para começar a trabalhar, porque se eu começar mais tarde, eu não vou chegar no horário no outro destino. Então é muito mais fácil eu chegar mais rápido naquele local, com a corrida ruim, do que ficar horas esperando tocar, para quando tocar a corrida, me atrasar e não estar naquele local bom. Entendi. Entendeu? Porque muitas vezes você fica horas esperando a corrida, você passa do horário de pico, o horário que dá um bom vento, você já perdeu. E eu comecei trabalhando no aplicativo,
Eu comecei a trabalhar, eu tinha 2, 3 meses e encontrei uma tribo. Fala que é tribo, porque cada um tem uns horários, uns lugares pra ficar. E o pessoal falava pra mim assim, nossa, mãe, como você ganhou tudo isso aí? Comecei a trabalhar assim. O pessoal falou assim, mas não consegue. Como que você faz pra trabalhar? Eu falei assim, eu tenho pouco tempo, tudo. Ah, tem um ano e não consegue ganhar isso. Eu falei assim, que primeiro eu aprendi tudo que não pode fazer. Primeiro eu entrei no YouTube e falei assim, não pode ser que tudo seja bom. Então eu aprendi tudo que não podia fazer. A avaliação do cliente, a avaliação do passageiro, como que funcionava o trabalho. Aí eu fui avaliando e fui adaptando dentro do meu trabalho. Aí foi onde eu conseguia ter melhores ganhos. E aí depois tem as coisas minuciosas que você aprende a fazer, mas que são detalhes. Por exemplo, você descobre empresa que fecha 10 horas da noite. Aí você descobre que essa empresa só tem funcionário, e tem muito funcionário que mora longe. Entendeu? Por exemplo, tem uma parte lá em São Paulo, perto do shopping JK, que tem uma empresa que ela tem funcionário que mora muito longe para tudo quanto é lado. Então você consegue... Eu consigo ir para achar indo para perto da minha casa 30 km, eu consigo achar indo para o outro lado 80 km, eu consigo achar indo para baixo, eu consigo achar para tudo quanto é lado. Né? Mas chegar lá, passar lá no horário certo e esperar e tentar para ver se vai aparecer um funcionário, nem sempre tem, mas a região em si também tem outras possibilidades. Aí você vai percebendo também as regiões com mais possibilidades. O aplicativo do Marlon, por exemplo, inclusive ele faz isso lá, tem uma opção lá de melhores regiões. É interessante que ele matematicamente soma as opções assim. Ele pega, por exemplo, um local que tem 8 prédios comerciais, 8 prédios residenciais, 8 shoppings, não sei o quê. Aí ele pega o que tem mais possibilidade, triangula todas as possibilidades, aí te dá 3 opções de assim, essa opção é a que está com mais triangulação de locais com mais pessoas. Entendeu? E aí você vai fazendo isso. Aí aos poucos você vai conhecendo e descobrindo que se eu for ali é melhor, se eu for ali é melhor, se eu for ali não é tão bom. E aí você vai evitando. Vai aprendendo a evitar e aprendendo a proporcionar melhores resultados. Rapaz, hoje tivemos uma aula de como criar estratégia, de como ganhar dinheiro na plataforma de aplicativo. Muito especial. Ainda existe a possibilidade do motorista ganhar muito dinheiro na plataforma, muito que eu siga, né? Não é muito, mas que dê para sustentar a sua família, pagar os seus boletos e sobreviver. Mas para isso ele precisa buscar conhecimento. O motorista hoje tem que ser capacitado, na verdade, né? Inclusive, Nós, nossa ideia é essa, capacitar o motorista para estar trabalhando. Porque a gente vê muitos motoristas aí entregando o carro com 3 meses de aplicativo. Porque ele não consegue... Antigos, né? Tem muitos amigos meus que ligam para mim, Rony, eu falo, o que eu faço, cara? Não aguento mais, eu tô 2 meses sem pagar meu carro, não tô conseguindo fazer corrida, eu saio pra rua, não consigo fazer dinheiro. Não é 1 ou 2 não, são vários amigos que ligam para falar isso para mim. Se a gente tivesse... que a gente está pleiteando isso, né? A gente está tentando criar um curso para motoristas motoristas de aplicativo que já trabalham na atividade e pessoas que queiram entrar. Dar um treinamento. O primeiro passo de tudo, eu sempre falo isso para as pessoas, reduza o seu custo de vida para o máximo possível, procure viver uma vida simples, mesmo que você esteja ganhando o dobro ou o triplo. Exatamente, então porque já começa por aí. O que acontece? Muita gente às vezes começa ganhando bem, eu já vi motoristas que tinham um padrão de vida do motorista antes de ser motorista era muito alto, ele começou a ser motorista e continuava com esse padrão, já está errado. Aí tem motorista que às vezes não ganhava tão bem no CLT, não tinha tantas oportunidades, começou a ganhar um pouco melhor. Aí ele quer subir. Aí ele quer subir o padrão de vida. E eu falo, cara, não faz isso, se mantém abaixo, eu sei que é difícil, mas é conversar com a família e falar, eu quero no futuro a gente com condições melhores. Mas você tem que investir um pouco do que você tem hoje em outros negócios, procurar outras coisas para fazer, para você não depender tanto do trabalho. Porque se você trabalha para ganhar dinheiro, você vai sempre trabalhar para ganhar dinheiro. Você vai sempre depender de trabalhar para ganhar dinheiro. Agora, se você guarda o dinheiro, investe o dinheiro, procura outros negócios, o dinheiro vai começar a trabalhar para você. E aí, ao longo do tempo, se acontecer alguma coisa, você não tem tanta necessidade de continuar trabalhando. Entendeu? Imagina, eu tive problema com o braço, fiquei praticamente 1 mês parado. Tive problema do carro, ficou 10 dias parado. Já teve outros acontecimentos com o carro que fiquei alguns dias parados. Tem gente que se bater o carro hoje, amanhã ele está passando fome. Sim. Porque não tá sabendo administrar. E muitas vezes é melhor não ser motorista de aplicativo, ser vendedor de bala no farol, que às vezes pode dar até muito mais lucro sabendo vender bala no farol. Tem muita gente que vende bala, vende cerveja, vende água no farol, que ganha muito mais do que o motorista de aplicativo, porque a pessoa sabe vender. Então muitas vezes a oportunidade está no pequeno. Às vezes você compra 12 garrafas de água por 8, 9 reais, revende as 12 por 24, por 30 reais, repete o processo, no final do dia você está com 100 reais no bolso.
Entendeu? Sim, Entendeu? R$100 no bolso por dia são R$3.000 por mês. Entendeu? E às vezes é muito mais do que sobraria como motorista de aplicativo, Sim. dependendo de como ele trabalha e de quais são os custos. Com certeza. Então, às vezes é mais vantajoso fazer o pequeno, com investimento pequeno, do que ficar com um carro de 80 mil para no final sobrar muito parecido. Felipe, eu quero agradecer de coração mesmo você ter atendido o nosso pedido de poder estar aqui hoje com a gente. Vim conhecer o Piracicaba, vim conhecer o Piradriver, nos dar essa atenção aí total para estar ensinando o motorista a aprender a ganhar mais dinheiro. Cara, foi fenomenal. O Robson aprendeu muito. Muito. Vou mudar E, completamente minha estratégia de trabalho. São 2 economistas na casa dele, a mulher e o filho. São 2 economistas, hein? Meu filho é economista. Entendeu? E assim, pega muito no pé dele. Eu fico em cima do meio direto. Eu só olhando aqui, vai. Rapaz, eu achava que eu sabia tudo. Mas nunca sabe nada, esse que é o duro. Rapaz, que bom que a gente não sabe nada, né? Aí a gente tem a oportunidade de buscar conhecimento, de ver, de estar aberto ao conhecimento, Sim. né? De falar, não, hoje eu aprendi um pouco mais e hoje não foi só um pouco, hoje foi muito mais para que eu possa bater minha meta com mais facilidade. O que eu costumo dizer, inclusive, é que eu costumo gostar de... Não é gostar de não saber, eu falo, eu não conheço tudo, mas sei alguma coisa sobre muita coisa. Porém, eu gosto de quando alguém fala, você está errado. Eu falo, então me mostra que eu estou errado. Eu gosto de descobrir que eu estou errado. E já aconteceu de descobrir que estava errado e repensar. Né? Tem muita gente que fala, mas você é resistente. Não, eu sou resistente a um argumento pequeno. Se você me oferecer um argumento bom, plausível, lógico, com conta e mostrar lá, você está errado. Falar, peraí, eu pego... Vejo o que você colocou, procuro outras fontes, vejo se está batendo, analiso, crio um novo pensamento e mudo o pensamento. Que já bom. mudei o pensamento. Eu já estou mudando meu pensamento hoje aqui. Eu pego o meu conhecimento junto com o seu conhecimento e crio um novo conhecimento. Para ganhar mais conhecimento. Para ganhar mais exatamente. E assim a gente vai evoluindo, cara. Exatamente. Então o motorista de aplicativo precisa ter em mente isso daí, evoluir. É isso daí. Ele precisa buscar conhecimento, criar estratégia com o conhecimento que ele adquiriu, né? E voltar para casa com a meta batida, com trabalhar menos e ter tempo para a família. Gente, eu quero deixar um abraço para vocês. Acompanhe a gente no Instagram, no Facebook, lá no YouTube. Entre no nosso canal, se inscreva. Você motorista de Águas de São Pedro, Charqueadas, Santa Bárbara, Americana, aqui Nova Odessa, Sumaré. Gente, esse aqui é um podcast do interior voltado para vocês, tá? Então vocês estão convidados, quem quiser vir também participar, agreguem com a gente, venha conhecer, estamos aqui à disposição de vocês. Traga a realidade da sua cidade pra gente. Felipe, muito obrigado. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Felipe França, do canal Felipe Drive Calculista. Exatamente. É isso aí. Felipe Drive Calculista no Instagram, no YouTube e no TikTok também. Gente, até mais. Um abraço, gente. Muito obrigado. Mas aluguemos. Rapaz, vou falar uma coisa pra você. Eu vou pegar essa de hoje aqui. Eu vou ficar lá só ouvindo. Você pode fazer uns 18 cortes, não tem problema não. Se você pôr 1 litro de água no carro, acho que nem o carro anda. Nem o É a carro. mesma Porque eu coisa. falei, você vê, o carro. Rodrigo, que era só de Piracicaba, deu tanto corte que dava pra fazer, nós ficamos enrolados a semana inteira, não deu. Então, algumas coisinhas eu fui fazendo. Mas com os cortes bacanas deu bastante resultado. Aqui, isso aqui, então, eu vou falar pra você um negócio. Rapaz, vou falar uma coisa. Vou falar uma coisa pra você. Depois Eu eu vou vou mudar fazer uma postagem tudo. do Piradrive certinho, né? Eu marco você lá pertinho. Eu vou mudar. Vamos tirar Vamos foto. tirar foto aqui primeiro. Ô, Marcelo, tire foto aqui pra nós, meu amigo, por favor. Com certeza. Depois nós vamos tirar uma sua aqui também, com ele aqui também. Eu chamei você pra tomar café, você não quis, ó. Pô, a gente toma, pô. A gente vai almoçar hoje. Prazer, cara. Se eu só em pé pra gente, acho que você vai ficar atrás da mesa, que é melhor. Beleza. Vou ficar um lado de lá, um lado de cá. Eu acho que vai Não, depois- só- Depois